Olá, bem-vindos a mais um Ecosystem of Startup. E hoje vamos falar aqui sobre empreendedorismo, inovação e com uma pessoa muito qualificada, Gontijo. Muito bem-vindo, Gontijo, tudo bom? Tudo jóia, tudo jóia. Prazer meu. Pô, que bom que você veio aqui, obrigado. É importante pra gente do ecossistema de startup estar com pessoas que são do governo, que já tem muitos anos de experiência, até pra gente entender um pouco da realidade das startups no Brasil, e o que vem por aí, né? Então, no programa de hoje a gente vai falar bastante sobre inovação, empreendedorismo, vamos falar sobre hardware bastante, né? Vamos falar sobre IoT, inteligência artificial, robôs humanoides e bastante papo aí pela frente para a gente conversar. Bem-vindo mais uma vez. Então, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje é José Gontijo, é engenheiro elétrico formado na UNB, 20 anos de serviço público, já ocupou vários cargos altos, sendo secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, até o final do ano de dezembro de 2022. Atualmente é presidente do Instituto Hardware BR e Jumpstart. Isso aí. É você esse. Presente. Presente. É isso. Então, me conta um pouquinho sobre esses 20 anos de serviço público e por que a área de empreendedorismo e inovação foi a área que você acabou indo. Algo te chamou para isso? É uma jornada, né? Assim, quando a gente sai da faculdade, né? Sai da universidade, a gente tem aquele... O que eu vou fazer da minha vida? Né? Não, e o caminho que eu trilhei foi ir para a área de tecnologia, acabei entrando na Anatel, primeiramente, depois no Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de engenharia, e lá no Ministério da Ciência e Tecnologia eu comecei a trabalhar muito com os institutos de pesquisa da área de tecnologia da informação. Eu trabalhava junto com o pessoal da Lei de Informática. E aí, nesse trabalho, eu visitei vários institutos, várias empresas, começou a vir a onda das startups, logo na sequência, depois o Marco Legal de Startup, os fundos de investimento, a FINEP começou a direcionar parte do seu recurso não só para a academia, mas também para o empreendedorismo e inovação. E eu percebi que isso aí, de fato, poderia dar um impacto no Brasil, né? A gente começou a ver algumas startups nacionais começando a ganhar o mundo, o próprio iFood e outras startups começaram a, de fato, ter presença em nível global. E a gente falou, pô, como que a gente pode ajudar nisso? E aí o caminho, os cavalos selados vão passando na nossa frente. Eu fui convidado para ser secretário de Empreendedorismo e Inovação lá do Ministério e conseguimos direcionar vários projetos, né? Fizemos chamadas, acho que em 2022 teve 160 milhões de chamadas para inteligência artificial, teve acho que foi 300 milhões para os ambientes de inovação que a FINEP lançou para desenvolver parques tecnológicos, espaços de coworking. Isso aí foi instigando a minha trilha aí para a área de inovação, né? E a gente vê que tem dado resultado, né? Se o ecossistema ele tá hoje do jeito que tá, é porque pessoas como eu e outros tantos aí que tem no ecossistema do mundo público e privado trabalharam para promover esse ecossistema, né? Pô, muito legal. E, assim, queria saber como é que o governo enxerga o ecossistema de startup e o ecossistema de startup aqui de Brasília, que são dois, né? A gente tem o ecossistema do Brasil e aqui de Brasília. O que o governo enxerga? O governo, ele teve um movimento de aprendizado, ainda está, na minha visão, né? Eu acho que algumas pastas, algumas áreas começaram a perceber que as startups, de fato, podem fazer essa mudança de jogo, resolver rápido soluções de governo, problemas essenciais para a vida das pessoas, e começaram a utilizar o próprio marco de startup, poder de compra governamental, para poder trazer e alavancar essas startups, em nível nacional e em nível do Distrito Federal. No Distrito Federal, você começa também a perceber que há as iniciativas não só da Secretaria de CIT, mas também de outras áreas para fazer isso. Por exemplo, nós lá no Instituto, nós somos o braço de inovação da CAESB aqui em Brasília. A CAESB fez um edital selecionando uma instituição que ajudasse ela a constituir os seus problemas e desafios, fazer os seus editais voltados para a inovação, para contratar startup e resolver seus problemas. Então, eles começaram a ter essa postura de preciso de um braço de inovação para me aproximar das startups, para que elas me ajudem a resolver os meus problemas. Então, existe já esse movimento, não são todas as áreas que estão fazendo isso, mas é um processo cíclico e que é passo a passo, né? Você não tem segredo, não tem como você criar um ecossistema do jeito que nós gostaríamos, se você não tiver um movimento orgânico, onde a CAESB fez, agora será que o Detran também não vai querer? Será que o pessoal da Neoenergia também não vai querer fazer algo parecido? E eles vão vendo esse aprendizado entre as instituições e aos poucos todo mundo vai migrando para esse tipo de postura, né? De inovar não só internamente também, mas com parceria com as startups, né?
E você falou do Marco Legal, você participou do desenvolvimento do Marco Legal? Eu estava na secretaria quando a gente construiu o Marco Legal de Startup, foi um movimento gigantesco, né, entre várias instituições públicas e privadas, foi discutido com muita gente dentro do Congresso Nacional, foi discutido dentro do governo, foi discutido publicamente em audiências públicas para ver os desafios. Claro que ele não é o modelo perfeito, tinha muita coisa que nós gostaríamos de ter colocado lá, mas por circunstâncias conjunturais ou econômicas não conseguimos tudo, mas é algo que realmente teve uma mudança de jogo, onde você colocou, claro, tem a letra da lei, mas colocar no holofote as startups. Foi muito falado do Marco Legal de Startup, e as pessoas, o que é isso de startup? E as pessoas começaram a investigar para poder entender o que é aquilo. E tem várias iniciativas hoje no Congresso também tentando evoluir esse marco, né? Que eu acho que é um aprendizado. Nós criamos a regra, tentamos usar a regra, foi bom nisso, foi bom naquilo, isso aqui não foi tão bom. Então isso aqui a gente poderia evoluir, poderia melhorar. E é um processo, o processo legislativo é isso, é um processo de aprendizado. Como é uma startup, você faz, deu certo quase tudo, esse aqui nem tanto, vamos tentar mudar um pouquinho e vai fazendo. Né? Era o MVP do projeto. Exatamente. Pô, mas eu achei que teve, assim, muita humildade aí na fala, porque eu considero o Marco Legal de Startup uma lei muito bem feita. Por que eu considero ela muito bem feita? Na época que estava sendo desenvolvida, a gente foi consultado. E isso foi muito legal, porque o ecossistema de startup de Brasília foi consultado para o desenvolvimento do Marco Legal e ouviram o que a gente fazia na época, né, que é o mútuo conversível, e como que era uma transformação. Então, se adequou o modelo mais utilizado para investimento em startup, porque acredito que aconteceram várias coisas com o Marco Legal, né? Uma foi destravar capital de privado, de poder não correr tanto risco, né? Que apesar do mútuo conversível ele ainda ter algum risco, mas era o que tinha menos risco de todos. Permitiu outros contratos também, que já ajudaram muito, e também o governo a contratar sem ser por licitação. Exato. Que é onde tem a maior parte do dinheiro ali para desenvolvimento. Com certeza. O Marco ele foi uma mudança de jogo imensa. Claro que, assim, coisas que nós gostaríamos que tivesse entrado, por exemplo, hoje em dia um investidor numa startup, ele acaba pagando o imposto quase como se fosse um investimento qualquer, né? E a gente sabe que são desafios diferentes. Como é que você estimula um investimento em startup? Como é que você pega uma grande corporação, que ela tem um montante X de recursos, em vez de ela botar num fundo de renda fixa ou num variável de menos risco, ela apostar numa startup. Para você, se os juros e os impostos que ela vai pagar tá igual, ela vai para o que é mais seguro. O CEO ele vai ter uma tomada de decisão racional. Agora, se você que estimula, se você permite que aquele investimento que ele faça, além de resolver um problema dele, ele vai se tornar sócio de uma empresa, e o imposto que ele paga daquele investimento de alto risco vai ser a menor, talvez ele tope. Ele faz ele faz um balanço de investimento e vai reservar um pedaço do dinheiro para ir para aquela área, né? Então, é algo que a gente queria ter feito no passado e acabou não emplacando. Em vez dele pagar o imposto, ele investe numa startup e ainda vira sócio, ainda resolve um problema interno, desenvolve empreendedor. Pô, essa ideia é muito legal. Assim, eu vejo que a adoção do Marco Legal ela ainda está lenta. Pelo mercado mesmo, mas a legislação está aí, né? O governo tem que fazer a estrutura para que a gente consiga se desenvolver. Exatamente. Algumas áreas de nicho, a legislação já foi alterada para refletir um pouco o Marco Legal. Por exemplo, a lei, não sei se você conhece a lei de informática. Não. É uma lei que Apple, Ericsson, Samsung, Huawei, todas as empresas usam. O que acontece? Elas têm que investir 4% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento no país. Que eles passam para Softex, não é? Para esse tipo de instituição. Parte dele. Mas eles podem fazer projetos próprios também. Só que era só pesquisa. Aí nós alteramos a legislação onde elas podem aplicar em fundos de investimento, onde elas podem aplicar diretamente em startups que são incubadas, incubadoras credenciadas no CAT, como é o caso da Jump, para resolver seus próprios problemas. Isso aí também substitui alternativamente os projetos de pesquisa básico. Então você criou uma alternativa onde as empresas começaram a ver valor. Ela pode fazer projeto de pesquisa, mas ela pode investir numa startup ou num fundo que vai desenvolver um ecossistema daquele área de conhecimento que vai servir para ela no futuro. Pô, isso é incrível. Isso foi alterado em 2019, por exemplo, 2019. Bem recente. E quanto que você tá vendo desse movimento realmente acontecer? Cara, tá acontecendo muito. A gente já viu aí algumas, tanto Manaus quanto Brasil, quanto em nível nacional, algumas startups aí já foram investidas com algumas dezenas de milhões de reais. Já tem fundos aí gerenciando 40, 50, 60 milhões de reais voltados para esse tipo
esse perfil de startup da área do setor de tecnologia da informação. Uhum. O que está discutindo agora lá no Ministério da Ciência e Tecnologia é a evolução da regulamentação, como eu mencionei no início. Uhum. Ok, eles estão usando assim, como que a gente pode fazer eles usarem mais? E aí eles estão discutindo com muita gente para ver a melhor forma de evoluir essa regra, né? Que hoje em dia ainda existe o risco da empresa que coloca o recurso lá na startup. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando afastar a empresa do risco da empresa e colocar no gestor do fundo. Sim. Que hoje em dia reflete ainda na empresa. Para poder quebrar e poder ser uma startup mesmo. Exato, que a empresa vai colocar no gestor, no fundo, e o gestor do fundo vai ser o responsável perante o Ministério, não a empresa mais. Então, o simples depósito no fundo já seria suficiente para a empresa arcar com suas obrigações legais. Isso vai estimular elas, que ela cumpriu a obrigação, e o fundo é o responsabilizado agora caso alguma inconsistência aconteça. Isso dá mais segurança jurídica para quem é o detentor do recurso, que é a empresa, né? Entendi. Essa é a grande mudança, então, que está vindo aí. Atualmente é. A que está em discussão hoje lá dentro do Ministério. Dentro do Ministério. Exato. Pô, que legal isso, assim. Espero que evolua bastante isso, né? E falando de governo, teve a CPSI, né? Que é a forma do governo de contratar sem licitação, fazendo pequenos experimentos, como se fossem POCs, que é bem um modelo, bem mentalidade de startup também, mas que o governo, eu sinto que tem... Assim, o que eu tenho percebido do governo, eu não sei se é só uma impressão minha, quero discutir sobre isso, é que o governo muitas vezes prefere desenvolver internamente do que ter uma empresa que desenvolva e que vai ter um contrato com o governo. O que acontece o governo imagina que ele é um Titanic, um navio gigantesco. Para você manobrar e mudar qualquer coisa que você está fazendo nele, além da parte de ser difícil, porque ele é uma máquina grande, culturalmente, as pessoas sempre fizeram daquele jeito. Para elas mudarem, você precisa de um gestor que tenha a coragem de alterar, e ele precisa de um jurídico, a verdade é essa, que suporte ele nas decisões que ele vai tomar para contratar uma startup. Então, existe algumas iniciativas? Existe. Mas há uma resistência muito grande, porque você já tem lá os seus contratos com as suas fábricas de software, já tem um monte de coisa. Para que você vai, como é que você vai justificar? Não, eu não vou usar esse contrato que eu tenho. Eu vou contratar uma startup. Por que você escolheu essa startup? Não tem outra startup que pode fazer algo parecido? Tem. A gente sabe que tem. Como que você justifica isso para os órgãos? Por que você pagou esse valor no projeto se o seu contrato de ponto de função é metade desse preço? Então, você tem umas questões jurídicas que o gestor precisa ter a audácia, a coragem, a verdade é essa, para inovar. Ele que vai responder por Exatamente. Isso. Exatamente. Nós, enquanto estávamos no Ministério, nós criamos um modelo que nós dávamos a volta, legalmente, dávamos a volta nesse processo, reduzindo o risco para o gestor. Então, ano passado, 2022, nós soltamos um edital da FINEP de 80 milhões de reais para desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para o governo. Como é que era o modelo? Ministério da Agricultura, Anvisa, Ministério da Saúde, todos eles têm potencial para contratar startups na área de tecnologia, mas elas têm medo por causa desse motivo. O que nós fizemos? Nós fizemos um chamamento, governo, órgãos de governo, que problemas vocês têm? Fizemos um edital para isso, os órgãos apresentaram suas propostas. Selecionamos os melhores, a partir disso aqui nós soltamos uma segunda rodada de edital, nós temos esses problemas, startups, quem quer desenvolver? 80 milhões de reais. Caramba. E aí, com a forma de nós, via dinheiro de desenvolvimento e inovação, contratarmos startups e juntarmos o governo com a startup sem modelo de contratação direta, sem violar a 866, sem nada disso. Nós promovemos a inovação através do recurso financeiro, trazendo os desafios do governo. E fizemos esse matchmaking entre as instituições. Como que vocês fizeram isso? Isso foi por CPSI, não? Via FINEP. Edital FINEP. Entendi. A FINEP abriu um edital para o governo trouxe soluções, abriu um edital trazendo, temos esses problemas, as startups submeteram, subvenção econômica, a fundo perdido. Isso nacional? Nacional. Nacional. Quanto? 80 milhões? 80 milhões. É um bom início, né? Mas é pouco, né? É pouco. É pouco. Mas foi um modelo que funcionou muito bem. E os órgãos de governo ficaram muito satisfeitos, as CTs e as startups aproveitaram bastante. A demanda foi muito maior. Assim, deu quase 2 bi de proposta para o É um negócio... Se você quer IA, tem que ser... É caro, né? É caro. Não, e além de ser caro, os desafios que a IA pode resolver são enormes. São enormes. Então você... Do alfinete ao foguete, né? Você pode resolver um sisteminha de formulário, ou pode fazer um software diagnóstico de câncer de altíssimo desempenho olhando para um tomógrafo. Que vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo, exatamente. Entendeu? E aí o valor é o limite, o céu é o limite. E qual que é o futuro desse... Do objetivo do governo incentivar o desenvolvimento de tecnologia por startups?
assim, desses valores? Porque eu também acho 80 milhões muito pouco. É pouco, né? Existe sim um desejo do governo de contratar mais startups. Esse aí foi como se fosse um seed money para mostrar que há demanda, né? A gente fez a demanda, as startups que submeteram foram vistas, que é pública quem aplica. Os órgãos de governo entenderam o modelo, mas a ideia era mostrar que isso poderia ser funcional e dar resultado, para que os órgãos que de fato têm recurso implementem coisas parecidas do que a gente fez via dinheiro de recursos de inovação. O Ministério da Saúde tem grana pra caramba, o Ministério da Educação tem muito recurso. Mostramos que é possível. Agora é preciso que os gestores e as próprias startups, o ecossistema, vá nesses órgãos que têm esses recursos constitucionais. Saúde e educação tem um mínimo constitucional para ser aplicado. Para abrir um edital que seja nesse modelo similar que nós fizemos na área de inovação. É possível? É. Agora, assim, o Ministério da Ciência e Tecnologia não tinha o poder de, órgão aí, o MEC, faça. Não, nós mostramos, o modelo funciona. Então, é viável. Então, agora é um trabalho de convencimento. É o que você falou. Por que o governo faz, não faz? Muita gente quer fazer. Mas existe a cultura, né, do Titanic se navegando lá, difícil de manobrar, sempre foi assim. Tem os contratos, é preciso mostrar que sim, é possível ser disruptivo e tentar mudar, pelo menos parte do modelo de contratação para um modelo mais inovador. E aí você precisa de um gestor que tenha culhão para fazer isso, a verdade é essa. Assim, eu sinto que dá para fazer muito mais. Muito mais. Isso que você está falando, eu fico feliz de ouvir, vejo muitos movimentos nacionais, mas olhando aqui para o ecossistema de Brasília, ano passado a gente não teve nada. A FAP, que tentou fazer 3 vezes, acabou cancelando no final e não fez. Então o ecossistema não teve nenhum tipo de investimento que veio do governo, pelo menos que pingou assim para o ecossistema mesmo. Eu não vi isso acontecer. Assim, tem algumas coisas que eu acho que acontecem no ecossistema que é bom a gente até falar, e para tirar talvez uma impressão que eu tenha na minha cabeça errada aqui sobre o desenvolvimento do ecossistema. Sim. Que é o seguinte: quando teve uma época que eu fiz mentoria para startup lá para o Sebrae Nacional. Nessa época, o modelo que eles faziam era, eles selecionavam as startups, aí entregavam, se eu não me engano, eu não sei se os valores são exatamente esses, mas era algo em torno disso, tá? Eu acho que era 60 mil para um ano para aquela startup, mais 6 mil por mês, que era, pensava-se 2 mil para cada uma das pessoas, com um time de 3 pessoas dentro da startup, então 6 mil por mês, não é pra pessoa ficar rica, ninguém fica rico com 2 mil reais por mês, banco feijão com arroz ali, tá? Pra pessoa poder se arriscar e parar a vida dela um ano para fazer aquilo, né? E davam um problema que o governo tinha, então esse era Sebrae Nacional, mas a gente estava, geralmente as startups, elas eram do Nordeste, então que teve muito apoio lá, Recife principalmente, foi muito legal ver. Então dava um problema que o governo tinha, ou seja, uma demanda reprimida grande, então eles resolvendo aquele problema, eles tinham um contrato grande com o governo, davam mentoria, e esse valor que eles pagavam da mentoria era o melhor valor do mercado, pelo menos para nós mentores. Era o melhor valor do mercado que se pagava mentoria. Esse era o cenário Sebrae Nacional. Aí, cenário Brasília, como que é? As startups se inscrevem, recebem só mentoria, e é isso. E o mentor recebe, assim, uma miséria. Então, quem que vai fazer a mentoria? Não é um cara que já teve alguma experiência de mercado. Eu já ouvi falar até de casos que estagiários estavam fazendo mentoria. E a mentoria era assim, eu acho que você deve fazer isso na sua empresa. O mentor nunca fala o que deve fazer. Né? Ele faz análises, perguntas. E guia o cara, né? Traz luz sobre o problema e fala, e aí? Tem essa e essa metodologia. Né? Então... Se você achar... a Siri quer participar aqui da nossa conversa. Então, eu sinto ainda tá muito ruim aqui pro ecossistema de Brasília, e não é por falta de dinheiro. Porque o que acontece, o que eu vejo? O dinheiro vem, aí fica com as instituições contratam mentorias, e a startup recebe mentoria. Um discurso de que startup não tem que receber dinheiro, né, que ela que tem que fazer o próprio dinheiro. Então, eu não sou contra isso, eu acho que a gente tem que realmente fazer um MVP a 0 custo, quando você der dinheiro vai ser gasto, né? Então, que tem que experimentar, mas que eu não tô vendo chover aqui. Eu tô vendo chover nos outros lugares, então como é que vai crescer?
Como é que vai desenvolver aqui em Brasília? O que você vê sobre isso? Eu tenho acompanhado há bastante tempo, né, o ecossistema, olhando do ponto de vista de governo aqui de Brasília, e eu tô com uma esperança muito boa agora. Por quê? O novo secretário de Ciência e Tecnologia, o Leonardo Reisman, ele veio da BDI. Ele veio desse ecossistema do governo que fomenta startup. O secretário executivo de CT do DF, que é o Alexandre Vilarim, ele estava no MCTI também na mesma época que eu, e é um cara também com a cabeça muito inovadora. Então, acredito que se o ecossistema se movimentar, der as mãos com eles e fizerem a proposta, não precisa ser grande o volume, vamos desenhar aqui o modelo que funcione. Eu acho que é possível construir. Eles acabaram tem pouco tempo que eles entraram no governo, não tem nem um ano que eles entraram dentro da atual gestão. Eu acho que tem potencial de inovar. Eu concordo que o modelo do Sebrae, eu lembro do Paulo Pupim conversando comigo, dos modelos que eles desenvolviam lá. O modelo porque como eles estão no Brasil inteiro, eles têm ponta, eles colhem a informação das melhores práticas e conseguem replicar em nível nacional. O DF, ele talvez, apesar, é bom estar perto de Brasília, do governo federal, mas também é ruim ao mesmo tempo. Porque os grandes gestores, o pessoal que tem mais expertise em fazer esse tipo de coisa, ele está no governo federal, que paga melhor. A verdade é essa. Agora, como você tem gestores que têm esse potencial e são abertos a diálogo, eu acho que, e eu tenho conversado com eles sobre vários assuntos, eu acho que é possível, sim, o ecossistema bater na porta deles e falar, vamos desenhar um negócio diferente aqui pro Brasil? Acho que é possível construir isso junto. Eu concordo com você que, ao longo do tempo, o DF, ele não teve essa necessidade. O DF, ele, por ter o fundo constitucional, ele acaba sendo um pouco mal acostumado a não depender tanto desse ecossistema de startup. Você não tem indústria de base, você tem mais serviço, você tem um governo federal aqui dentro também fazendo muita coisa de inovação, e acaba que o DF, ele fica nesse meio do caminho entre ajudar um pouquinho e talvez ficar satisfeito com isso, porque tem outras prioridades. Mas será que não seria interessante propor algo voltado, por exemplo, você tem um cinturão agrícola do DF que é bem robusto. Talvez startups voltadas para esse ecossistema. Startups voltadas para serviços também. Pô, você tem muita gente em Brasília com poder aquisitivo alto. A média de salário de Brasília é uma das maiores do país. Por que a gente não pensa em como fomentar esse ecossistema de modo que você consiga socializar essas aplicações, não só para aqui, para o centro, para o plano piloto, mas para cidades satélites? Eu acho que é viável você pensar num diálogo aberto com o DF. Concordo com você, não teve grandes editais voltados para isso, até porque o governo federal colocou muito dinheiro nos últimos anos, via FINEP, via BDI. Mas aqui no DF? É aberto. As startups do DF poderiam ter submetido, mas é o que você estava comentando mais cedo. O ecossistema do DF, por conta da pandemia, caiu muito. Então você tem que estimular o fortalecimento do ecossistema para que ele tenha condições de competir em nível nacional. Porque se você não fortalece o ecossistema aqui, o cara que está lá numa startup, ele não sabe nem o que é FINEP. Não sabe nem onde estão as fontes que ele pode pegar. E não é dinheiro para entrar no capital, no caixa. É dinheiro para resolver o projeto mesmo, para fazer até o MVP dele. É possível você buscar esse tipo de recurso, mas ele tem que saber submeter. Eu fui analisador de processos desses, de editais públicos de FINEP, desses órgãos todos. Se você chega lá e o projeto está mal escrito, a gente nem lê. Já tá fora, já elimina de cara. Assim, o que aconteceu nesse da FAP do ano passado eu achei até vergonhoso, porque eles lançaram o edital, e aí eu me inscrevi, né, com a Pro Bono, me inscrevi lá no edital, e aí eles pediram para se reinscrever, por algum motivo. Beleza, me reinscrevi. Quando eu fui me reinscrever na segunda vez, eles tinham separado por área. Aí tinha uma área lá de Legal Tech, que é a Pro Bono. Aí eu falei, que interessante. Vai ter Legal Tech, minha área, entrei. Na hora que eu entrei, o texto que estava escrito com os dados lá eram dados internos da minha empresa. Caramba. Então eles pegaram minha aplicação, usaram para o edital, e aí depois eles abriram um terceiro edital. Abriram a terceira vez pedindo pra gente se recadastrar, me recadastrei, e aí no final eles cancelaram. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo por trás ali, é claro que deve ter vários problemas que devem ter acontecido, mas eu só teve esse movimento no ano passado da FAP, e por mais que não tenha acontecido, pelo menos a FAP tentou fazer algum movimento, gostaria que tivesse vindo a verba para o ecossistema. Claro. Né? Mas não teve outro movimento. Então, eu fico pensando assim, será que o governo DF tá preocupado com isso? Eu não posso falar pelo governo do DF, né? Porque eu tô na iniciativa privada agora. Eu fico hospedado dentro do Biotic, mas eu sou privado. Mas eu entendo que
na atual gestão, e aí foi depois desse edital, né? Uhum. Agora na gestão do Leonardo e do Alexandre, eu conheço eles pessoalmente, eles são pessoas que têm esse DNA. Uhum. Então, Que coisa boa. eu acredito, Fico feliz em ouvir isso. Eu acredito que se for levado a eles propostas, Uhum. eles vão propor. Assim, eu contar um segredo de governo que ninguém sabe. A gente no governo, quando a gente entra dentro do governo, a gente entrou num trem-bala que tá 200 por hora. Uhum. Cara, tem um monte de coisa acontecendo em volta. A gente vai tentar trocar o pneu do Jeep com o Jeep andando, aquela confusão toda. Mas se não vier pessoas com ideias, propondo coisas para nós, a gente vai ter muito pouco tempo para fazer a parte de ideação do próprio governo. A gente tá ali resolvendo um monte de problema, um monte de pepino. Tá tudo estourando. Tem que continuar tocando a lojinha. Uhum. Mas aí se chega um grupo com essa visão, ó, eu sei que você tá cuidando da lojinha, mas vamos tentar fazer isso aqui? Uhum. É possível. Ó. Eu acredito que eles são abertos a isso. Acho que valeria a pena. Até me coloco à disposição da gente marcar um dia de bater um papo com eles, eu vou junto, pra gente tentar desenhar alguma coisa pra Brasília. Uhum. Acho que é fundamental a gente promover. Inclusive, dar esses exemplos do que aconteceu num passado recente. Pô, aconteceu isso. Como que a gente pode fazer diferente? Pô, tem esse modelo que a FINEP fez, pô, teve um modelo que a Softex fez, que a gente desenhou com o Jones lá, que é o IA2, que foi sensacional. Não sei se você conheceu o IA2? Não. Inovação Aberta e Inteligência Artificial. A gente abriu um edital onde nós convocamos centros de pesquisa e startups, a startup liderando, para trazer soluções de inteligência artificial. Aí eles apresentaram o portfólio. Numa segunda rodada, nós trouxemos empresas âncoras que tivessem interesse em participar do desenvolvimento do projeto e casar dinheiro com eles. E aí a gente fez esse matchmaking ao longo de um ano inteiro. Eu não lembro o valor, mas a proporção foi mais ou menos assim. O projeto era 10 milhões de reais, nós captamos 50. Um negócio que as empresas viram valor no que aquelas startups vinham fazendo. Então, os arranjos criativos de como fazer os editais, pô, tem infinitos. Falta o desejo e o interesse público em fazer isso. Eu acredito que, se fizermos isso, eu acredito que o DF vai sim promover esse ecossistema de startup. Nós temos pessoas aqui que são muito boas em Brasília. Muito boas. A gente fez algumas rodadas aqui de IA e a gente tem gente qualificadíssima trabalhando, fazendo, só que assim, tá capinando mato. É isso. Não tá conseguindo ter esse apoio, e se o governo conseguir apoiar, não vai capinar mato, vai correr numa rodovia. Exato. E aí o negócio deslancha muito mais. Exatamente. O que acontece é que acaba, como não tem opção aqui no DF, acaba que o cara vai para São Paulo, vai para Recife, até para Salvador, pro Hub de Salvador, vai para qualquer lugar. Ele vai o rio corre pro caminho de menor resistência. E o startupeiro, que é um pouquinho mais inteligente que os outros, e acontece, a gente sabe, a gente percebe isso nas conversas que a gente tem com eles, ele vai ver, pô, aqui em Brasília, pô, tá tão difícil, pô, mas se eu tivesse lá do lado do Cuba, em São Paulo, ou se eu tivesse lá dentro do Porto Digital, que é uma vitrine, então acaba que se o ecossistema aqui não se resolve, ele vai para um ecossistema onde está sendo resolvido. A verdade é essa. A gente vê várias pessoas que estavam aqui pré-Covid que acabaram indo para outros lugares. A maioria para São Paulo, né? Porque lá paga melhor, as pessoas lá conseguem viver do que elas gostam. Tem mais negócio lá. Tem mais negócio, as empresas estão a fim de contratar, né? A própria CPSI, que é uma forma de contratação sem licitação, num modelo bem parecido com startup, eu acho que foi assim, muito bem escrito, muito bem pensado, pensando na metodologia, de metodologia ágil, que é muito o que a gente utiliza. Eu achei muito bom a forma como foi feito, mas ainda não está sendo utilizado tão bem. Vejo que o maior... Aí também quero saber a sua opinião sobre isso. Eu vejo que o maior concorrente de desenvolvimento de software é o governo. Sim, com certeza. O próprio governo. O próprio governo poderia ser o maior estimulador de desenvolvimento de empresários. É isso. A SpaceX lá, os caras estão querendo chegar até Marte e quem mais financia é o governo. Sim. Eu acho que tem um desafio, aí eu gosto de fazer uma piadinha, que é o anel do poder, My Precious, né? Cada chefe da TI dos órgãos públicos, por mais que eles tenham hoje uma governança vinculada à SGD lá de governo digital do Ministério do Planejamento e Inovação, eles têm um desejo de ter controle total dos códigos. Eu até concordo que algumas coisas você tem que ter, por exemplo, o software do imposto de renda, um software que escreve a quente dentro do perde de compra e crédito fiscal. Tá, isso eu concordo que o código tem que ser uma coisa do governo. Mas tem tantas outras soluções, desde plataformas de inovação, plataformas de demonstração de tecnologia. Cara, tem tanta solução que tem na área de saúde,
que poderia ser colocado uma startup como parceira, que pelo modus operandi de ser dono do código, a pessoa acaba não fazendo isso. Eu acho esse negócio de ser dono do código meio uma viagem mesmo. Assim, eu entendo ser dono do dado e, às vezes, do desenvolvimento do código ali, quando tem uma IA, né, que a gente quer preservar. Então, estava vendo uma palestra da IA do TCU, que, para mim, os caras dão show, assim, de inteligência artificial, em que eles fazem tudo fechado mesmo, com os dados deles ali dentro, e realmente precisa ser. Mas tem muita oportunidade que não precisa ser. Né, que pode abrir para o mercado privado, claro. E o dinheiro que vai para as empresas do próprio governo, eu nem sei como é que fica, eles contratam, né, essas pessoas, e para o mercado privado. Não contra, não estou falando ideologicamente aqui o que deve ser público ou privado, a gente não tem essa pegada política aqui dentro, mas porque é praticamente inexistente esse mercado. Inexistente. Tem um ou outro órgão que permite eles fazerem isso. E tem modelos, o governo não precisa nem desembolsar. Você pega os dados, sei lá, do IBGE, uns dados do Ministério da Indústria, lá, do Alice Web, que tem uns dados de importação de produtos produzidos no Brasil. Se você abre assim, eu vou abrir um edital para uma startup resolver e fazer uma análise de dados com esse objetivo, para o meu órgão público. Eu não vou pagar nada, mas ela vai poder ter acesso a esses dados e treinar a IA dela nesses dados. Pronto. E isso aqui vai virar um business para ela para fora mente. Para dentro ela vai resolver o meu problema, mas o valor agregado da startup, ter acesso, por exemplo, à base de dados do SUS, anonimizada, para não violar a NPD, claro. Imagina, software diagnóstico. Incrível. Lá na ProBono a gente fez um software de acompanhamento processual, em que idoso conseguia acompanhar. Tinha assim, o software era bem interessante, era 90% de engajamento, e o Ministério Público começou a fazer o mesmo software. E aí eu estava lá na palestra que eles estavam fazendo na OAB sobre IA, foi o primeiro congresso de IA dentro da OAB-DF, e eu ofereci gratuitamente o software, e eles tinham acabado de anunciar que eles estavam com uma equipe de 25 pessoas para começar a desenvolver o software. Eu falei, olha, eu já tenho esse software, você quer de graça? É seu, usa. Eles falaram, não, a gente não quer nada dos outros, a gente quer construir tudo. Um pensamento de como se construir o software fosse fazer alguma coisa até, assim, a IA vai construir software. Sim. Já, então... Já tá, né? Já tá, Você bota no ChatGPT, codifique pra mim lá em Python. Ele... Eu vi um vídeo há um mês atrás, muito legal, que o cara entrava no Google, aí ele botava assim, Pong, aí vinha a imagem do Pong, né? Aí ele tirava um print da imagem do Pong, jogava no ChatGPT e falava, escreve o código desse jogo. Aí ele abria o Python, rodava o código e já tava o jogo lá. Que massa. E aí ele fazia isso com aquele Flybird, com outro de aviãozinho. Aí depois ele começava a falar, muda aqui o código para, em vez de ser uma torre, ser um cano. Aí ele começou a mexer e aí faz tudo. Faz tudo. Eu mesmo fiz isso. Eu peguei um fluxograma de um software que eu estava desenvolvendo, joguei e falei assim, me vê todas as telas de front-end. Que aí ele me jogou as telas. Que massa. Assim, não é perfeito, não dá para usar. Mas é um primeiro rascunho ótimo. Exato, é um primeiro rascunho ótimo. E assim, ainda tá assim agora a IA, né? E daqui a pouco, como é que vai estar? Vai me entregar pronto. Com certeza. Você vê, tem algumas aplicações, eu não vou lembrar qual que é o software agora, mas, por exemplo, você bota os dados e fala, faça uma apresentação para mim. O negócio fica elegante. O Canvas fica bonitaço. Estilo Steve Jobs da parada. Fica bem bonito mesmo. Eu acho que o governo pode se destravar um pouco mais sobre isso, assim, olhar um pouco mais pro mercado, pro ecossistema de startup mesmo como uma solução. Mas isso acontece mesmo nos corporates, sabe? Não só no governo. As pessoas querem ser donas daquilo, como se aquilo fosse um tesouro que deve ser guardado a 7 chaves. Só que o que acontece é que acaba... Você tinha lá o seu software. Eles devem ter gastado quanto para fazer um igual, não sei nem se conseguiram terminar. Eu nunca vi, eu não sei como é que ficou, acho que ainda não saiu. Quando a gente tem que trazer, a inovação aberta, ela começou a acontecer dentro dos centros de pesquisa, não foi no ecossistema de startup. Antigamente, cada centro de pesquisa queria fazer, vou pegar um exemplo bem simples, né? Vou fazer um copo. A instituição A quer fazer um copo, a instituição B quer fazer um copo, a instituição C quer fazer um copo, a instituição D quer fazer o copo. As 4 vão gastar 10 milhões de reais para fazer um copo, 40 milhões de reais. Pô, mas essa daqui sabe fazer o vidro, essa aqui sabe fazer o design, essa daqui sabe fazer a negócio de temperatura para ele ter rigidez. Se cada um tivesse se unido e feito um copo, eles teriam gasto 6 milhões de reais e os outros 30 e poucos eles utilizavam para fazer outras coisas. E criavam um startup que cada um dividia os lucros do que fosse vendido, virava royalties e voltava. Esse conceito, e você faria isso em menos tempo.
Uhum. Isso para pesquisa, né? Para pesquisa. Uhum. Como é que você transporta isso para inovação aberta? A Uhum. mesma coisa. Você tem uma startup que sabe fazer uma fonte, você tem uma startup que sabe fazer um sistema detetor, você tem uma startup que sabe fazer a parte de comunicação, você tem uma startup que sabe fazer a parte mecânica. Se cada um se unir e fizer um bom inovação aberta, trabalho conjunto, contratualizado, ó, X% é seu, e aí isso aqui vai ter um output, vai ser uma startup e tal. Cara, os caras conseguem botar no mercado a solução muito mais rápido, um custo muito mais curto. O problema é que hoje, o conceito que cada startup faz, isso não só no Brasil, no mundo, é que cada um quer fazer tudo. Como ele quer fazer tudo, ele nunca vai conseguir chegar no mercado no time que ele precisa. Eu demorei para aprender isso também. Assim, antes a gente queria resolver todo o problema. E aí veio o Frois da Cotidiano, que o cara sabe muito, né? E ele falou assim, ó, o problema é desse tamanho. Você tem que resolver isso aqui. Você não precisa resolver todo o problema. Você precisa resolver uma parte do problema, porque você resolvendo uma parte do problema, você já tá gerando valor. E aí você tá entrando no jogo. É isso. Aí... Escolhe, né? Vamos aqui. E acha os parceiros certos. Quem é que tem demanda reprimida sobre isso? E aí você vai lá, entrega e começa a desenvolver a sua startup. Mas, pô, legal, gostei de ouvir. Para mim foi importante ouvir porque a gente precisa desenvolver o ecossistema de Brasília. É fundamental. É fundamental. A gente tem muito potencial. Na época que a Coty estava fazendo de forma privada, sem apoio do governo, assim, tinham alguns editais, mas eu não lembro do pessoal pegando isso nessa época. Que a Coty ensinou a gente foi ir atrás de dinheiro privado para poder se desenvolver. E o ecossistema desenvolveu muito, floresceu muito. Sim. Infelizmente, o Covid deu uma rasteira aí na galera, mas a gente tem agora pessoas que foram qualificadas daquela época que estão afim de novo. Né? Então a gente está aí com a Zapay, que pode ser que seja o primeiro unicórnio do Cerrado. Legal. Né? Quem sabe? Tomara. Eles estão indo super bem. E é uma galera que estava lá no centro, na época que estava desenvolvendo. O Caleb a gente encontrou, né, que é o CEO da Zapay. Então dá para realmente, assim, a gente vê como um negócio que aconteceu ali pode se desenvolver bastante. O governo vai lucrar de toda forma, porque vai recolher imposto, então... faz todo sentido. Faz todo sentido, Todo sentido, com certeza. Beleza. Eu acredito que o ecossistema aqui no DF, ele tem esse... ele teve a oportunidade, por estar no DF, de ter conhecimento rápido do que está acontecendo em nível nacional. Eles foram treinados. Agora, acredito que falta, talvez, aquele... Que nem tem o seed money para pequena startup, o seed money para o ecossistema. Aquele empurrão organizacional, onde o governo entra, onde os VCs, os fundos de investimento vêm. A gente já recebeu lá na Jump alguns fundos interessados. Pô, eu quero investir nas startups. Mas será que ela está preparada? Eu não tenho tempo para ficar olhando se a startup está preparada. Eu preciso de ter uma incubadora, uma aceleradora que eu confie que vai preparar esses caras para quando vocês me trouxerem uma startup, eu vou ter certeza que ela está ponto de bala para eu investir. Eu acho que isso é o grande momento que a gente tem agora, né? Eu acho essa estratégia inteligente, porque a Cotidiano mesmo, que é o caso que eu conheço mais profundo, eles, assim, não estão preocupados se a startup vai quebrar ou não. Eles estão preocupados se ela está se movimentando para o caminho correto, porque eles sabem que a grande maioria vai quebrar, que algumas vão ser compradas e que uma ou duas devem despontar e elas vão pagar a conta toda ali. Com certeza. Todo mundo. Tanto que o fundo deles, eles criaram um fundo, eu acho que foi 8,5 milhões, 9 milhões, alguma coisa assim, eu não sei o número deles, mas que hoje ela está avaliada em acima de 1 bi. Então, é uma matemática que ela funciona, eles foram lá para o Vale do Silício para estudar isso, eles foram na 500 estudar isso, eu acho que nem é no Vale do Silício, acho que é em Boston, mas eles foram lá estudar e trouxeram e experimentaram isso aqui, fizeram acontecer. Massa. Né? Então, isso é uma aceleradora. Por que a gente só tem eles aqui? Verdade. Assim, as outras que vieram foram embora, sabe, fizeram... Assim, eu pelo menos não vi... Fizeram alguma coisa no ecossistema, mas eu conheço algumas pessoas que estavam junto, mas a gente tem espaço para muito mais. Com certeza. E assim, o ecossistema, você pode trazer... Se você tiver um ecossistema robusto, você consegue, em vez de perder startups, você trazer as startups para o Brasil. Vamos ver, Brasília não tem praia, mas é um dos melhores IDHs do Brasil, qualidade de vida, praticamente a gente não tem trânsito. Sim. Então, se o cara tiver condições de se estabelecer em Brasília, ele vai querer ir embora. Ele não vai querer ir embora.
Ele vai querer ficar com certeza. Aqui tem voo direto para o Brasil inteiro, para todas as capitais. Você tem umas vantagens de logística de estar em Brasília. A política está aqui, é uma vitrine, né? Muita startup Gov pode estar aqui. Exato, com certeza. Fazer relacionamento, porque é importante, assim, 50% do trabalho é relacionamento. Exato. Você é a marcha dos prefeitos, você tem tanta gente que passa por Brasília, por que não está aqui? Uma forma que a Cotidiano investiu, que eu acho ela muito inteligente, que eu acho que o governo deveria olhar também assim, é não preocupado tanto com o retorno, mas com o processo de experimentação. Sim. Então, a Cotidiano, quando ela investiu na gente, por exemplo, eles deram 100 mil reais, assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, 100 mil reais por 5%. A gente valia 0 na época. Mas eles falaram, eu não quero ter todo o percentual, porque eu entendo que vocês vão precisar captar mais dinheiro durante o processo, então eu não posso matar vocês na esteira de investimento de Venture Capital. Então, eles, assim, se fizer as contas que de uma empresa tradicional, eles avaliaram a gente em 2 milhões, quando a gente não valia nada. Mas não é isso que aconteceu. Eles não avaliaram a gente em 2 milhões porque a gente é legal, não foi isso. Foi assim, não me importa. O que importa é que vocês são um experimento para mim. Sim. E que se vocês desenvolverem e derem certo na esteira de investimento, eu também vou crescer e vou ganhar junto. Sim. Então... Uma postura diferente, né? É uma postura diferente. Uma postura diferente, com certeza. Não é aquela postura tradicional. Então, o governo já mostra que vem abrindo os olhos por conta, né, do marco legal de startup para isso. Agora, como fazer isso, né? Como fazer para o ecossistema florir de novo, voltar a se desenvolver e as pessoas não irem embora. Porque o que eu conheço de empresário bom foi virar desenvolvedor de software, foi embora, porque vai receber em dólar ou em euro. Então, morar fora do país, né? Ou então mora aqui e recebe em dólar e em euro. Exato. Que é melhor, né? A pessoa tá no paraíso recebendo em dólar e em euro. E sai do ecossistema. A gente até trouxe alguns aqui pra gente conversar. Pessoal, não, tô mexendo com IA aqui, eu não vou empreender mais não, prefiro ser funcionário porque eu ganho mais. Porque ganha mais mesmo. Ganha mais, no início ganha mais. Se a startup dele der certo, ele vai ganhar muito dinheiro. Mas até isso acontecer, é desafiador. É desafiador. É o que você falou, capinar mato. Capinar mato e contra tudo e contra todos aqui. Exatamente. Né? Você tá mudando um pouco de assunto aqui agora, acho que a gente falou bastante disso, gostei de falar disso, botei pra fora, tava aqui preso, botei pra fora. Um dos outros assuntos recorrentes que vem acontecendo aqui entre a gente é sobre a Meta. Sim. Né? Então, Meta, você falou que foi ontem, que foi a semana? Teve uma cautelar ontem. Uma cautelar ontem. Explica um pouco sobre ela, como é que foi? Ontem a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ela emitiu uma ação cautelar, medida cautelar contra a Meta, por conta do uso dos dados pessoais dos brasileiros, os dados que estão abertos os dados que estão, inclusive, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para treinar a IA regenerativa dela. Olha isso. Sem autorização do indivíduo, né? Então, acho que tem 4 pontos lá que a NPD colocou claros, que estão, de fato, indicam que podem estar violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na Europa, eles tentaram implementar essa nova política com os usuários. E aí a reação do governo europeu, digamos assim, né, da Comissão Europeia, foi muito dura, então eles seguraram para não lançaram. Na Inglaterra aconteceu a mesma coisa, eles não lançaram, mas no Brasil lançaram sem falar com ninguém. Aí a NPD suspendeu a política deles, deu 5 dias para eles se explicarem, com multa diária de 50 mil reais. 50 mil reais não é nada para a Meta. Eu acredito que se ela não responder em tempo, certamente esse valor deve aumentar, tem que ter uma série de consequências que podem acontecer. Claro que a inovação só vai acontecer se nós treinarmos a IA. Né? A gente, por exemplo, na parte de segurança pública, né? Reconhecimento de imagem. Estamos lá, pode ser que tenha algum viés, né? Talvez a IA vai achar que uma pessoa da cor negra pode ser mais bandido que uma pessoa da cor branca. Pode acontecer isso? Pode. Mas se você provavelmente vai acontecer. Mas se você não treinar a IA, ela nunca vai conseguir matar esse erro. E aí, só que o que acontece é que, considerando a legislação de proteção de dados, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, você tem coisas de criança, de coisas de adolescente. Você começa a violar outros direitos do ECA, de outras coisas, que precisam ser melhor pensados para você treinar uma IA e depois disso, com autorização do usuário. E o pior, você tem lá a opção de você não permitir eles utilizar isso? Tem.
Mas pelo que... Tem? Onde é que fica? Esse é o problema. Tem que fazer 50 mil cliques num lugar super... Eu nunca ouvi falar que tem, não. Só que é super difícil você fazer. Uhum. E no final do dia, é algo que está escrito. Uhum. Como que você audita o código da Meta que está treinando a IA regenerativa dela? Mesmo que ela fale, não, eu mudei minha política. Uhum. E o que ela já treinou? Que a IA não demora, tipo, 10 dias para treinar. Uhum. É quase instantâneo, é a capacidade do seu processador na nuvem. Sim. Então ela chupa os dados da... Tira uma foto hoje. Pá, o que tem hoje nas minhas redes sociais? Desde quando foi criado. O seu Facebook você tem desde quando? Seu Insta tem desde Seu quando? WhatsApp você tem desde quando? Ele puxou os dados, a IA regenerativa, ela já leu aquilo, já foi treinada. Uhum. Ela já foi treinada. Ela já tá pronta. Com os dados que estão atuais, a fotografia hoje, ela já tá treinada. Pode ser que ela evolua mais com mais dados que foram sendo colocados nas redes. Teve a medida cautelar, mas ok. Digamos que ela não use mais essa política. A IA já tá treinada com seus dados. Não tem como destreinar a IA. Eu tenho um problema com a Meta, assim, muito grande, principalmente com o Mark Zuckerberg, né? Porque não que a culpa era dele, mas que ele tem um grau de responsabilidade que ele tem que assumir quando aconteceram as eleições das fake news, que foi comprovado que a Cambridge Analytics utilizou do Instagram, né, para eleger os presidentes. E eles elegeram Trump, elegeram Bolsonaro aqui e alguns outros. E assim, política para lá não tem nada a ver, mas ele teve que responder no Congresso dos Estados Unidos. Eu vi isso. E aqui não. Ela cria bolhas, né? A IA do sistema da... Como funciona, né? Assim, você gosta de futebol. Você gosta do... Não sei que time você torce. São Paulo. São Paulo. Tu gosta de São Paulo, torce pro São Paulo. Você conversa com seus amigos sobre São Paulo. Ela vai aprender que você gosta de coisas do São Paulo. Uhum. E o seu mundinho de notícias no seu Instagram, vão aparecer um monte de coisa do São Paulo. Uhum. Não vão aparecer do Corinthians, não vão aparecer do Palmeiras. Agora tu leva isso pro campo político. Você é a favor de livre mercado. Uhum. Você vai começar a entrar no ecossistema só de pessoas que gostam do livre mercado. E você vai ter a sensação que todo mundo gosta do livre mercado. Uhum. E o grupo que é contra o livre mercado também vai ter um pequeno mundinho dele. Você cria clusters de conhecimento onde as pessoas acham que a sociedade inteira pensam igual a ela. Uhum. E quando alguém fala diferente, ele vai achar que aquela pessoa é uma esquisita, que é uma louca, que é... Enfim. E você consegue manipular a pessoa. Assim, a pessoa, vamos supor que ela não queria votar no Bolsonaro, mas ela também não queria votar no Lula e ela odeia o Lula. E aí começa a botar, olha, não vai dar, vai ter que ser o Bolsonaro, porque não tem uma terceira via, não sei o quê, e aí daqui a pouco ela joga pro voto que ela quer que a pessoa tenha. Então, porque ela começa a discutir aquilo nas redes sociais, e às vezes, manipulação às vezes você nem tá digitando, o celular ele fica escutando o que a gente tá falando. Inclusive a Siri acabou de participar da nossa entrevista. E mesmo ela nem reage. Se eu falar aqui, por exemplo, de cachepô de mesa, eu vou receber uma propaganda vendendo esse negócio aqui daqui a pouco. Todo mundo já fez esse experimento, né? A gente sabe disso. Acontece isso. Então, quando você tá lá, tá tendo eleição, tá tendo uma discussão, o bicho pegando nas redes sociais, ele mapeia. Esse cara aqui, ele é mais tendente a esse tipo de conceito. E ele começa a te levar para esse mundo. E assim, independente de questões políticas, os dois universos, ou os três, os universos políticos, né, os clusters políticos, eles discutem entre si coisas que eles gostam e coisas que eles repudiam do outro grupo. Então ele começa a escutar de determinado grupo que vai tender ele a não votar naquele grupo, porque vai estar rolando as informações aqui. E ele vai ser induzido aí para determinado... Ainda que não seja consciente a indução, a maneira como o algoritmo é montado, ela vai te levar a isso. Manipular. Ela vai te manipular ainda que indiretamente. E, assim, tem isso, que é a parte política que ele não veio aqui responder, que eu acho que ele deveria vir aqui falar com a gente. Né? Eu acho que o governo brasileiro deveria se posicionar, porque a gente é um governo, né? Constituição, nós temos tudo para... Assim, o Brasil tem esse negócio de ser... de se colocar nessa posição de explorado, né? A gente sempre é explorado, a nossa moeda é desvalorizada, a gente está sempre exportando nossos minérios. O que a gente tem de bom, a gente está mandando para fora a preço ridículo, né? Que se a gente não botar para fora nesse preço... Né? A China compra nossos minérios em terra. Tipo, não é porque eles precisam... Ele é dono da mina. Ele é dono da mina. Ele é dono da mina, eles enterram. E não só a China, Estados Unidos faz isso, todos os países fazem isso, tirando o que tem de riqueza aqui. Então a gente tem esse negócio de ser um pouco... de se sentir inferior. Que eu acho que a gente tem que mudar aqui drasticamente. Então, uma das coisas que tem que acontecer é assim, não, olha, Meta, você não pode fazer o que você quiser. Aqui não.
né? Tanto que eles não tentaram na Europa, Claro. que nem está falando aqui, implementar a utilização dos nossos dados para treinamento da IA deles. Exato. Mas aqui eles fizeram. Isso é um absurdo. Exatamente. Inclusive, eu queria parabenizar a NPT, porque foi um movimento ousado que nunca não, mas raríssimas vezes nós vimos algum órgão público ou algum agente público, aí também juízes e tudo mais, confrontar de maneira tão explícita alguma corporação dessas. Claro que elas têm as políticas delas, elas querem fazer dinheiro, as pessoas se beneficiam das suas plataformas, mas há que se ter cuidado, né? E aí o papel do Estado é garantir o Estado democrático de direito. Então, se existe uma lei que veda aquilo, de fato foi uma atuação de se elogiar da NPD e falar, ó, o que vocês estão fazendo aí? Que bom que tomaram uma ação. Eu fico com medo só de... E aí foi 50 mil? Pra poder... Eles vão ter que se explicar, e dependendo do que tiver nessa explicação, aí tem consequências, eu acredito. Tomara que tenha, porque a gente é acostumado a não ter, né? Exatamente. Tomara que tenham consequências para que comece a levar o Brasil a sério. Fato. Assim, a gente tá chegando num momento na história que vai ter uma disparidade de forças muito maior do que já existiu. Com certeza. Assim, tem aqueles meninos do Sudão que... Foi um evento que aconteceu que a ONU teve que intervir, que começaram a ter rios de meninos andando porque morreram todo mundo das suas tribos. Isso aconteceu porque vendedores de arma, né, contrabandistas de arma, começaram a entregar armas para uma tribo e para outra não. Eram tribos rivais. E um tá com arco e flecha, outro tá com a metralhadora. Acabou. Então acabou. Né? E aí isso gerou um problema social gigantesco, que tem filme sobre isso, tem tudo sobre isso. E eu tenho eu tenho muito medo disso acontecendo, assim, no mundo, nesse próprio cenário. E aí, fazendo um gancho pro próximo assunto, que seria os humanoides, que é o momento que você consegue imprimir um robô que vai utilizar a inteligência artificial e ele vai poder vamos supor, que ele venha aprovado no Brasil pela legislação que o Brasil tiver. E aí, de repente, é uma empresa privada e ela muda um botão, ela de repente, aciona e fala assim, agora vocês vão prender todo mundo. Ele consegue fazer isso. No limite, poderia. No limite, poderia fazer isso, com certeza. Consegue fazer isso. Com certeza. E como que o Brasil está se posicionando para isso não acontecer? Assim, a gente precisa ter alguns posicionamentos estratégicos para que isso não aconteça. A gente vai produzir os nossos próprios robôs ou o governo vai ter algum tipo de forma de regulamentação, né? Regulamentação, ou o governo vai controlar esses robôs nessa ponta, porque aí se isso acontecer, pode acontecer a mesma coisa que o Collor fez de tomar o dinheiro de todo mundo, e aí no caso, sei lá, tomar o poder. Eu tenho muito medo desse futuro. Como que você pensa sobre isso? Eu acredito que, assim, em relação aos robôs, existe uma discussão em nível mundial, e o Brasil tem acompanhado, vários órgãos brasileiros têm observado isso, como regulamentar o uso de robôs, e aí não só humanoides, na relação com o ser humano. Quando você tem uma atividade industrial, você já tem algumas regras, né? Mas mais para regulamentação da área de labor, né? Robô não pode estar no mesmo ambiente, tem que ter um cercadinho para não acertar a pessoa, tudo mais. Quando você começa a ter um robô cada vez mais dentro da vida das pessoas, dentro da casa, um carro autônomo não deixa de ser um robô, você começa a ter esses dispositivos, esses sistemas cada vez mais perto da vida cotidiana das pessoas, é preciso olhar com cautela até para uma coisa dessa acontecer, ou um robô desse der uma falha e machucar uma pessoa, ou é possível, né? A gente não tá... Vai acontecer. Falhas acontecem, né? Acontece. O carro morre gente aí todo dia de acidente de carro e vai continuar morrendo. E aí eu faço um paralelo não só do robô, vamos pegar o próprio WhatsApp hoje. Hoje em dia tem dezenas, milhares de negócios que são em cima do WhatsApp. Total. Vamos assim, hipoteticamente, a Meta e o governo federal entram em confronto direto. O governo federal tem poder de bloquear a Meta no Brasil. Ela manda um ofício para a Anatel bloqueia o IP, acabou. Parou, já aconteceu o WhatsApp ser bloqueado no Brasil. Virou uma confusão, não sei se você lembra. Eu lembro. Juiz, uma briga, durou, sei lá, meia hora, 2 horas, o negócio sempre voltou tudo atrás. Que é um prejuízo muito gigante, né? Gigante. Mas assim, por quê? Porque a sociedade, e isso é no Brasil, nos Estados Unidos o WhatsApp ele não tem tanta penetração assim. Mas o iMessage está muito dependente de uma determinada tecnologia, de uma determinada plataforma. Se acontecer de algum sistema desses robóticos,
a sociedade ficar mudo dependente, também vamos ficar numa situação de saia justa. Como você vai cortar isso? Uhum. Porque aí as pessoas vão parar de produzir, as pessoas vão parar de viver. Exatamente. O grande desafio que eu vejo do futuro, né, não é se a IA e os robôs vão substituir o ser humano. Uhum. As IAs e os robôs não vão substituir os seres humanos, na minha visão. Uhum, também acho. Os seres humanos vão ser substituídos por pessoas que sabem usar e estão utilizando robôs e IA. Uhum. Aí sim. Isso vem acontecendo ao longo da história. Uhum. Por exemplo, datilografia. Não sei se você... Eu tive que fazer curso disso. As pessoas que sabiam fazer datilografia eram contratadas mais do que as pessoas que não sabiam. Quando chegou os primeiros PCs aqui no Brasil, ali em 95, 98, eu sei porque eu estava fazendo engenharia ali em 95. As pessoas que sabiam usar computador eram contratadas e as pessoas que não sabiam não eram. Depois começou a ver os pacotes Office. As pessoas que sabiam fazer planilhas no Excel, PowerPoint, eram contratadas, quem não sabia não era. Depois foi o idioma do inglês. Quando veio a globalização, pessoas que sabiam inglês eram contratadas, pessoas que não sabiam inglês não eram contratadas. Só que essas coisas hoje já vieram tudo commodity. Todo mundo tem que saber. É o básico. É o básico. Tá vindo a IA. Quem sabe usar ChatGPT hoje? De maneira adequada, né? A quantidade de gente que tenta usar ChatGPT e bota umas porcarias nos documentos, a gente sabe que... Exemplos caricatos. Faz uma merda porque a pessoa fez uma merda de pesquisa. Exato. Ela não soube utilizar a IA. Agora, a pessoa que sabe usar a IA de maneira adequada, sabe usar o ChatGPT, a produtividade dela quintuplica. Assim, um primeiro documento... É incrível mesmo. Você consegue fazer projetos de lei, você consegue fazer N coisas. Petição. Qualquer coisa. Você consegue fazer mais. Eu consigo fazer mais. Eu não sei desenhar um círculo. Mas você consegue mandar, você dá comando. Você pode criar as personas, você pode criar um debate sobre determinado assunto. Você fala, ó, você é um pesquisador de tal área do conhecimento, com tantos anos de experiência, utiliza essa bibliografia aqui para ser o seu conhecimento. Você bota outro cara e bota eles para debater um assunto e você sai com um resumo executivo do outro lado para tomar a decisão. Facilitou 1000 vezes. 1000 vezes. Você não precisa fazer um seminário para pegar as informações. Total. Então, assim, na minha visão sim, há o risco, sim, dessa ruptura tecnológica. Eu acredito que o que vai acontecer, vai ter lá os cases, não teve o carro da Tesla que atropelou a pessoa, vai ter algumas coisas erradas que vão acontecer, mas é um processo de desenvolvimento, que não é startup. Vai dar errado um monte de coisa, mas alguma hora vai dar certo. E as pessoas que estiverem dominando essa tecnologia, de fato, vão substituir essas de cá. Eu não vejo o robô fazendo algo sozinho. Não no curto prazo, até porque a autonomia dessas baterias, desses humanoides, é muito curta, dura 20 minutos. Um desses Boston Dynamics dura 20, meia hora no máximo. Agora, né? Agora. Porque o pessoal se preocupou muito em desenvolver tecnologia e não desenvolveu a bateria. É o grande problema disso aqui hoje, do celular. Isso aqui é ter mais potência do que o que levou o homem para a Lua. É muito mais potência. Mas a bateria dura menos de um dia. Acho que de propósito, talvez, um pouco. Né? Não precisa ser tanto espaço para ter mais espaço, mais processamento. Eu acho que não foi priorizado, porque não teve necessidade. Agora, quando você vai para o mundo de robô, você tem a necessidade. Você precisa que o negócio funcione continuamente. Não sei se você lembra aquele filme O Homem Bicentenário. Muito bom. Para ter um humanoide vivendo dentro de casa, a gente precisa que aquele negócio ali, não vai ser uma fusão nuclear, mas é que aquilo ali dure pelo menos uma semana. Para fazer um home care de um idoso ou qualquer coisa do tipo. Sim. E assim, tá no começo assim, na minha visão, tá no começo da IA, né? Bem no começo. Bem no começo. E no começo dos humanoides também. Exato. Será que não é um bom momento pra gente aqui no Brasil se posicionar? E aí você, como presidente da Hardware Brasil, em desenvolver isso, porque a gente já não tem os chips lá que estão em Taiwan, mas tudo bem, ninguém tem, mas a gente poderia ter também. Né? A gente poderia se desenvolver nisso. A gente tem casos aqui que a gente é referência mundial. Claro. Como a Embraer, né? A gente, assim, de aviação é referência no mundo. Tem várias coisas que a gente é referência mundial em tecnologia e várias não. Sim. Será que essa não é uma que a gente poderia ser referência mundial? Eu acredito que sim, né? Hoje no Brasil, na área de hardware, né? O nosso instituto, ele foi, desde 2008, ele foi remodelado recentemente para atuar forte na área de hardware. Nosso grupo, ele desenvolveu partes daquele Sirius, acelerador de partícula de luz lá de Campinas, vocês já viram? Sim, já vi. O Lux Synchronton. Ele tá funcionando? Tá funcionando, chama Sirius. Como que vai? Ele acelera a luz super pura, e aí na tangente ele vai tirando tiros de luz para ser um super microscópio de luz. É como se fosse isso. Que legal. O que faz ele ser o mais moderno do mundo são os detetores deles, que é uma Silicon Photonics, é um chip fotônico. Ele atravessa o vírus do Covid e acerta o detetor. E ele faz um vídeo em tempo real de altíssima resolução do Covid.
Incrível. O que fez ele ser o mais moderno no mundo são esses detectores, que foi 100% desenvolvido no Brasil. É Silicon Photonics, é chip. Os caras fizeram coisa em 6 nanômetros. Negócios Tecnologia de ponta. de ponta. Então a gente tem capacidade de fazer isso no Brasil? Tem. Não precisamos reinventar a roda. Né? Então eu acredito que o Brasil pode sim se posicionar, ainda mais no mundo global. Hoje em dia está tudo interligado, é possível. Só que tem que ter investimento. O privado ele não consegue ter sozinho, compartilhar esse risco. O desenvolvimento de um sistema desse é complexo. E você não vai fazer o robô do zero. Então, o conceito, você pega a própria China e o Brasil em algumas áreas do conhecimento, você vai fazer um dispositivo, você não vai fazer o superprocessador do core dele. Primeiro você vai fazer a placa, depois você vai fazer algum componente de energia, depois você faz um módulo de comunicação, e depois de alguns anos você vai, talvez, fazer o processador. É um processo de longuíssimo prazo para você conseguir fazer esse desenvolvimento. Nós temos esse desejo de estar nesse mercado. A gente está atrás, não está? Estamos atrás, mas tem grupos de pesquisa no Brasil atuando nessa área de robótica. Pô, tem uma startup que desenvolveu, eu esqueci o nome da startup agora, ela desenvolveu um braço robótico para o setor automobilístico, para a linha de produção. Ele tem não sei quantos graus de mobilidade e tudo mais, e eles estão aí tentando vender para os grandes fabricantes de carro. Só que os fabricantes não são daqui. Não, mas eles até gostaram, um deles é cofinanciador do projeto, só que assim, o que vai acontecer é que essa tecnologia vai ser comprada por eles. Não vai ficar no Brasil. O que é bom. Se as pessoas ficarem no Brasil, ok, teve conhecimento e tal, eles vão poder desenvolver outras soluções. Cada vez mais com a globalização, quando surge uma grande ideia, uma grande tecnologia, uma startup em qualquer lugar do mundo, ela vai ser adquirida. O trem-bala. Ela vai ser adquirida. A gente desenvolveu e foi um brasileiro que desenvolveu. Ela vai ser adquirida. É natural isso. Faz parte do processo de então, ventures. Por que não acontece aqui? Por que não desenvolve aqui? Por que a gente não é esse ponto de referência? A gente vai ser gado para sempre, vai ser... Então, você teve... Vou comparar, vou fazer uma comparação injusta, mas para a gente ter um pouco de ideia. Você tem um ecossistema ali da Califórnia. Já me perguntaram várias vezes, por que o ecossistema da Califórnia é daquele jeito e no Brasil a gente não tem um Vale do Silício nos moldes que é lá? A gente tem alguns clusters no Brasil, mas nos moldes que é lá. Porque ali no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, o governo americano enfiou um caminhão de dinheiro naquela região. E está colhendo agora. Ele passou 50 anos formando gente, criando um ecossistema, botando bilhões de dólares ali, para estar colhendo agora. Que foi ali, a partir da pós-guerra que depois que foi surgir as grandes corporações norte-americanas. Antes não tinha. O Brasil ele não teve isso, não teve uma guerra, não teve uma... que fala sobre isso que é muito bom, que é o Something Venture. Exato. Ele conta o início dessa história, é muito legal. Exatamente. O Brasil ele não teve uma grande guerra, não teve o ser humano ele é movido à necessidade. Pirâmide de Maslow. Quando o bicho pega, ele precisa botar dinheiro para resolver o problema. Covid foi isso. É a prova, né? É a prova. Pô, a gente não tinha alguns componentes, a gente precisava fazer ventilador pulmonar, precisava fazer um monte de coisa. Cara, o governo enfiou o caminhão de dinheiro e os caras fizeram. 100% dos ventiladores pulmonares, ou quase 100% dos ventiladores pulmonares que o SUS comprou, foi fabricado no Brasil. Olha aí. O pessoal dos estados que tentou trazer de fora, alguns conseguiram, mas muitos vocês sabem no que deu. A confusão que deu. Teve gente presa, teve de tudo. Teve pessoal de vinho que tentou trazer ventilador. Teve confusões de todo tipo. Por que a gente conseguiu? Porque o governo botou dinheiro, as empresas acreditaram, investiram e fizeram. Falta o componente, falta o filtro. Vamos desenvolver, vamos fazer no Brasil. E conseguiram sair do outro lado. Álcool em gel. Não sei se você lembra uma época que acabou o álcool em gel. Por que acabou o álcool em gel? Você faz etanol pra caramba no Brasil. Mas para ele ficar em gel, você precisa de um aspersante, acho que esse é o nome, que faz ele ficar com aquela textura de gel, que é o tal do Carbopol 940, que é um negócio vindo do petróleo. Você não tinha isso no mundo disponível mais. O que o governo fez? Juntou-se com o Instituto Senai de Inovação e desenvolveu um baseado em celulose, que inclusive é mais eficiente do que o do petróleo. Aí, e criaram isso. A necessidade trouxe isso. Por que o Brasil não tem hoje ainda? Não tem a necessidade, a verdade é essa. As pessoas que conseguem... um pouco de posicionamento também, porque eu vejo assim, a gente é agro, mineração, agora você quer comprar um computador bom, você vai pagar um imposto que é o dobro. Se você quer importar tecnologia, é 100% de imposto. Isso é insano. Então, como é que uma pessoa vai competir com a outra pessoa que compra um paga um, outro paga dois? Isso é um grande desafio. É um grande desafio da parte de... Isso não é só político. Que é prioridade. Esse é o problema. Por exemplo, então, fala-se muito dos semicondutores, né? O Brasil tinha que ter uma TSMC, uma Global Foundry da vida. Por favor. Para você ter, isso aí eu sei porque eu acompanhei de perto, para você ter uma fábrica dessas no Brasil,
eu conversei com alguns CEOs e VPs globais de tomadores de decisão para implantar essas fábricas no mundo. Uhum. Essas empresas pedem, e aonde elas já estão, elas recebem um subsídio anual por fábrica de $1 bilhão. Do governo. O governo dá, toma aqui, $1 bilhão. Uhum. Quando você tem um país igual o Brasil, com um sistema de saúde que a gente sabe que, nos grandes centros, ok, mas quando você começa a ir para cidades menores, é muito precário. Uhum. Sistema educacional que, apesar de ter lousa digital, é a forma de ensino de 100 anos atrás. Você tem pessoas passando fome no Brasil. Como você convence tirar $1 bilhão do caixa e botar numa empresa que vai fabricar chip, que não emprega pouco, que a fábrica é toda automatizada, é quase uma fábrica escura, para fabricar isso no Brasil? Eu Fabricar, tenho uma ideia. não é desenvolver, é fabricar. Eu tenho uma ideia. Eu prefiro desenvolver. Taxa mineração, porque mineração está destruindo a gente, taxa altíssimo. Vamos parar de se colocar como exportador e vamos começar a importar tecnologia. Tira imposto de tecnologia. Só de tirar imposto de tecnologia, todo mundo podendo ter a tecnologia de ponta para criar e competir com o mercado, já ajuda muito. O brasileiro é criativo. A gente compete sem isso. É um desafio. É um desafio, gigante. Porque se você tira o imposto, preto no branco, o que mantém nosso equilíbrio fiscal são as commodities. São as commodities. Se você taxar... Mas a gente não investe no resto, a gente cobra imposto do resto. O problema é que se você taxar as commodities, vai faltar dinheiro para o essencial. Esse é o desafio. Tipo, você tem minério no Brasil pra caramba? Tem. Por que a China compra da gente? Não é porque a gente é legal, é porque o nosso minério é mais barato. Na China tem minério, nos Estados Unidos tem minério, na África tem minério. Se a gente sobretaxa, eles vão parar de comprar da gente. Simples assim. Esse é um equilíbrio super complexo de como você fazer essa transição. Talvez você tentar fazer algum tipo de arranjo de poder de compra do Estado. Você fala, eu vou comprar, o SUS, o MEC vai comprar, vai gastar X bilhões de dólares por ano para comprar isso aqui, desde que seja desenvolvido e fabricado no Brasil. Aí você consegue estimular. Que foi assim, você tinha reserva de mercado até 91, onde você pesava até o parafuso do computador para trazer computador para o Brasil. Era uma coisa de louco. Não podia ter carro, não podia ter nada. Aí veio o Collor e abriu o mercado, só que ele abriu de uma vez. Nesse modelo que você comentou. 90% das empresas que estavam no Brasil quebraram. Não estavam preparados para competir. Não tinha processo de qualidade de produção, não tinha nada. Arrebentaram todos. Criaram-se algumas legislações para trazer esses caras para cá. E CEO de empresa, olha número. Cara, os caras tiraram imposto. Você investe em pesquisa no Brasil, 4% do seu faturamento, e você não precisa pagar imposto de renda, não precisa pagar IPI, blá, blá, blá. Hoje, todos os iPhones vendidos no Brasil são fabricados no Brasil. Todos os telefones da Samsung são fabricados no Brasil. Todos os computadores da Vaio são fabricados no Brasil. E por que eles são tão caros? São mais caros que lá fora? Porque o nosso imposto... Quando sai da fábrica, o nosso custo de produção é inclusive inferior da China. Agora, a nossa cadeia tributária ferra. ICMS, você tem PIS/COFINS, você tem essa parte tributária, e você também o que eu chamo de lucro Brasil. Todo atravessador quer ganhar 20%. Na hora que sai da fábrica, até chegar na prateleira da loja que está na sua cidade, todo mundo vai ganhar 20%. Aí fica caro. A gente vê isso, não só com isso, mas carro também. Tudo. Carro aqui no Brasil é uma vergonha. Absurdo. Você vai pagar 100 mil num Uno. É isso. Um celular que a gente paga hoje 10 pau, ele sai da fábrica a 4, 3. Aí só de ICMS você bota aí 35%. Aí a cadeia, imposto sobre imposto, né? Vira uma coisa... É surreal. É surreal mesmo. Assim, a gente tem que achar alguma alternativa, porque não é possível que a gente vai continuar sendo explorado para sempre. A gente vai ser o país de ser explorado. Eu fico feliz de estar com o presidente da Hardware Brasil e que tem essa visão também. E aí eu fico perguntando, qual é o futuro? Qual é o futuro do hardware no Brasil? Então, hoje o Brasil ele tem uma qualidade e um defeito. O Brasil é um país muito ligado. Sempre tem alguém mexendo com alguma coisa que está no mundo. Você tem pessoas trabalhando com quântica, você tem pessoas trabalhando na área de microeletrônica, você tem pessoas trabalhando em inteligência artificial, você tem pessoas trabalhando com genética, você tem pessoas trabalhando com todas as áreas do conhecimento e profissionais bons. Em todas as áreas do conhecimento. Como você falou, nós temos pessoas muito boas. Só que o Brasil... São exportados, inclusive. Exato. Você tem pessoas e grupos de pesquisa e políticas públicas em todas essas áreas. E esse é o grande problema. Que o Brasil prioriza tudo. E quem prioriza tudo não prioriza nada. Se a Covid mostrou para nós que o que é essencial, nós deveríamos ter aprendido com isso.
Uhum. O que é essencial? Quando a pandemia fechou tudo, pá, você estava em casa, trancado. O que você precisava? A primeira coisa que você precisava. Qual a primeira coisa que você pensou em que você tinha Eu pensei? A alimentação. Alimentação. Aham. Então o agricultura é A importante. gente já produz pra gente, pro mundo há muito Sim. tempo. Mas foi aquela corrida pro supermercado, mesmo a gente Aham. produzindo comida. Qual foi a segunda coisa que você pensou? Essencial, Essencial. energia, Energia, exato. trabalho. Água, Água. trabalho. Aham. Como que você trabalhou remoto? A gente tava se Telecom. reinventando. Telecom. O boom de compra de computador, de pacote de internet, essas coisas. Então, é basicamente isso. Você tem que ter comida, você tem que ter água, você tem que ter energia, você tem que ter telecomunicações e eu colocaria um quinto, saúde. Uhum. Você priorizando esses 5 setores do ponto de vista industrial, você consegue priorizar no Brasil. O problema é que hoje a gente prioriza tudo. Uhum. E aí dentro do agro, o que do agro? Porque o agro é um mundo. Dentro de TIC, o que de TIC? Uhum. Se você fizer um afunilamento e priorizar setores estratégicos onde você deveria, de fato, colocar todo aquele recurso para desenvolver aquela solução, você conseguiria ser líder em alguma coisa no mundo. A gente nunca vai conseguir ser líder em tudo. Você tem que escolher. Claro. Aí o agro a gente é forte, vamos desenvolver todas as nossas tecnologias vão ser pro agro. Eu quero maquinário agrícola, eu quero ter uma John Deere brasileira, é isso que eu quero. Sim. Eu quero na área de saúde, eu quero fazer equipamentos médicos hospitalares. Mas o que do médico hospitalar? O que tem valor agregado? O que o SUS mais usa? Quais são os exames que o SUS mais gasta dinheiro para fazer todo ano? Hemodiálise. Cara, a gente tem que ter um equipamento de hemodiálise nacional de baixo custo. Uhum. 100% desenvolvido no Brasil que não dependa de ninguém. Sim, perfeito. Então, se você conseguisse fazer essa priorização, aí você teria, de fato, grandes campeões nacionais, como você teve com a Embraer, Uhum. como você tem em algumas empresas do agro, na área de Sim. genética, de sementes. Uhum. Entendeu? Talvez você conseguiria ser líder em algum nicho. Uhum. Agora, como você pulveriza, tanto do ponto de vista de política pública, quanto de recursos humanos, como de investimento público, você nunca vai ter uma Apple no Brasil. Uhum. Você pode ter o quê? Um grupo, uma Intelbras, um Positivo, que é mediano, fatura ali 2, 4 bi ano, mas ela faz ali até determinado E limite. é muito pouco. A Apple tava dando 2 tri. É isso. Pô. Agora, se eu não tô falando que é pra fazer isso, mas se você decide, o Brasil vai ser o celeiro de computadores do mundo. Uhum. Vamos fazer os computadores do mundo inteiro. Aí você bota todo o dinheiro ali, você conseguiria. E a HBR? O que a HBR tá vendo de oportunidade de priorização, então? Hoje nós vemos a parte de equipamentos médicos hospitalares é algo que é relevante. Uhum. Ali na crise ali de 2017, quando teve o impeachment da Dilma, Uhum. o mercado inteiro despencou. Uhum. O único segmento do setor de TIC que continuou faturando bem e exportando mais da metade da sua produção foi o setor de médico hospitalar. Porque você tem gente desenvolvendo isso no Brasil. Você tem empresas, não grandes, empresas médias, que tem tecnologia, o pessoal faz monitor cardíaco, o pessoal faz ventilador pulmonar, o pessoal faz sistemas de diagnóstico, existe esse ecossistema no Brasil. Então, o HBR hoje, ele atua em várias áreas do conhecimento. Nossos principais projetos hoje são na área de health tech. Uhum. Nós estamos desenvolvendo um tomógrafo. Nós temos um mapeador de veia nacional, já funcional. Que legal. Nós temos um OCT, que ele tira com luz, ele pega o fundo do olho lá para ver se tem algum defeito. Uhum. Você tem essa capacidade e é um conhecimento que pode ser explorado em qualquer área Uhum. de aplicação. Por exemplo, o tomógrafo. Ele também pode ser utilizado para segurança de aeroporto, pode ser um tomógrafo industrial. O mapeador de veias, ele está mapeando mesmo. O que ele pode fazer? Ele pode botar um sistema de diagnóstico de IA e dizer aonde tem calcificação na veia, onde pode ter uma trombose, onde pode... Uhum. É uma questão de desenvolvimento e investimento em tecnologia para você ter esse retorno. Então, hoje o Instituto está desenvolvendo o hardware voltado para microeletrônica fotônica integrada, que são os detetores e o desenvolvimento do tomógrafo em si. Uhum. Nós temos projetos voltados para a área de mobilidade, voltados para a parte, por exemplo, de transporte, para a Autotrac, que é uma cliente nossa na área de sistemas, na área de inovação com a CAESB. Hoje nós não podemos desenvolver soluções na área de saneamento com a CAESB, porque nós somos o braço de inovação da CAESB. Quando o contrato, acho que é de 4 anos, terminar, nós poderemos entrar e também desenvolver soluções nessa área. Nós já temos parcerias com algumas instituições que têm atuado nessas áreas em outras cidades do Brasil, voltadas para monitorar, por exemplo, usando o IoT. IoT é um mundo. A IoT vai ser, daqui a pouco vira a próxima onda. A IoT é um mundo, mas o IoT pelo IoT, fiz uma plataforma de IoT. Ok, o que você vai fazer com isso, cara? Qual a entrega de valor? O que você vai dar? Eu não sei.
É o que mais acontece, né? O cara da startup desenvolve lá uma plataforma de IoT. Aí ele vai querer vender isso para alguém. Tá, mas eu não quero uma plataforma de IoT. Vai chegar para um fazendeiro, vou ter uma plataforma de IoT. O fazendeiro vai lá, o que eu tenho a ver com isso? Não. Agora, se ele fala, você tem o seu gado aí, você tira leite e tal, você fatura 10 dinheiros. O que eu conseguir que você fature, além disso, vamos dividir o lucro? Não importa o que eu vou fazer. Eu não preciso dizer pro fazendeiro que eu tenho uma plataforma de IoT. Você entra com serviço. Então você tem essa possibilidade, enquanto hardware BR, da gente desenvolver soluções onde, a partir dessas plataformas que a gente vai estar desenvolvendo, as startups vão poder ir ao mercado. Então hoje a gente está uma parceria com a Unicamp. A gente tem, a gente tem uma matriz aqui em Brasília e tem uma filial dentro da... Que é a maior, né? Que é a de Campinas. Em Campinas fica o grupo de hardware e em Brasília fica o grupo de software. Ah, tá. E hardware não funciona sem software, software não funciona sem hardware. Por que Campinas? Campinas é o celeiro de hardware do Brasil. E a gente está tentando trazer esse conhecimento para criar um núcleo de hardware em Brasília. A gente vai lançar agora, daqui provavelmente nos próximos 2 meses, um programa de residência em hardware. Sistemas embarcados em Brasília. Como que é? Vai lá para Campinas, aprende de volta? Não, vai ser feito aqui o curso. Vai trazer o pessoal para ensinar. São 500 vão ser treinados em Campinas, 500 vão ser treinados em Brasília. A gente desenvolveu uma placa, que é um modelo mais robusto de um Raspberry Pi, digamos assim, que foi todo desenvolvido pelo pessoal do Unicamp com o nosso time, que vai ser como se fosse o kit de treinamento, cheio de sensores, que a partir daquilo ali, como você falou, tem a plataforma de IoT, tem. Agora eu quero que a gurizada desenvolva a solução. A ideia é que esses 500 aqui, no fim do curso deles, da treinamento, ou eles vão criar uma startup ou eles vão trabalhar para mim. E quem tem interesse, está ouvindo a gente, quer participar desse programa para aprender, para poder se desenvolver para esse lado, já que é muito futuro e a gente precisa de gente assim, como é que faz para se conectar com o HBR? Então, hoje o HBR ele fica dentro do Biotic, nós ficamos lá no primeiro andar do Biotic, temos nosso portal, né, www.hardware.org.br. Vamos promover esse edital de seleção para trazer esses profissionais para treinar. Quem que vocês estão procurando? Graduandos e graduados. Esse é o perfil. Graduandos e graduados, não precisa estar formado, mas ele vai ter que passar. Alguma área específica? Sistemas embarcados. Eletrônica, pode ser engenharia elétrica, pode ser até uma pessoa que não seja da área de eletrônica e tenha algum conhecimento, por exemplo, um médico que saiba um pouquinho de tecnologia, se ele conseguir fazer o curso, ele vai ter muito mais potencial para desenvolver uma solução na área de saúde do que um engenheiro. Na área do tomógrafo, isso é uma coisa curiosa, né? Um monte de engenheiros, doutores, os caras geraram a primeira imagem do tomógrafo. Aí botaram lá, tal. Aí o cara, caramba, fizemos uma imagem e tal. Aí um olhou pro outro. Pô, legal. Mas isso é bom? O médico vai conseguir tirar... É tudo engenheiro, ele não sabe se a imagem que eles geraram, o médico gera valor pro médico, né? Exatamente, então a gente precisou contratar uma equipe médica. Fazer uma parceria com a HC da Unicamp para eles olharem o que a gente estava gerando, se fazia sentido ou não. Pô, mas isso é maneiro mesmo. Entendeu? Porque tem que olhar muito para entrega de valor mesmo. Existe essa parte da pesquisa, que ela vai desenvolver e vai aprender, mas existe a entrega de valor. Isso gera valor aonde? Exato. E muitas vezes gera, a gente não sabe aonde, precisa ter um médico que entende um pouco de eletrônica e fala, não, isso aqui aplica aqui, isso aqui aplica ali. E o Instituto, ele tem uma... Nós nascemos para ser algo diferente, né, na nossa visão. Nós não começamos nenhum projeto de pesquisa, se a gente não souber como é que a gente vai vender ele no mercado. Por isso que a gente tem a Jump e o Instituto. A ideia é desenvolver a tecnologia, cria a startup, eu acho uma startup parceira, transfere a tecnologia, ela vai ao mercado. Esse é o conceito. Não é nada que a gente faz é pesquisa pela pesquisa. Entendi. Nada. Mas a startup, ela já vai chegar com essa tecnologia para ir para o mercado? Isso. Ou a gente traz uma startup parceira e faz um acordo, que tem várias na área de saúde, ou a gente cria uma nossa, transfere a tecnologia e ela vai ao mercado. Aí ela pode fazer os acordos, ela vai ter o CEO, vai ter os funcionários, vai funcionar ali. E depois, se for vendido, o dinheiro volta para o Instituto para fazer mais pesquisa e fazer o mesmo ciclo. Essas startups que estão na Jump, então a Jump é uma incubadora de startup que vocês têm aqui em Brasília. Isso. Tá, essas startups que estão na Jump ou que querem entrar na Jump, elas têm algum perfil que elas têm que estar para... Elas têm que, para estar na Jump e receber recursos das fontes que nós temos nos nossos acordos, ela tem que ser da área de tecnologia da informação e comunicação. Sendo dessa área, ela pode se incubar, e ao estar incubada conosco, ela ganha umas estrelas no ombro, por nós sermos credenciados junto ao Ministério, que uma Huawei, que uma Positivo, que uma Cisco, que uma Samsung pode colocar dinheiro diretamente nela para fazer projeto. E isso aí cumpre as obrigações legais deles junto ao Ministério. Então vocês já conseguem apoiar a startup para ela tá trabalhando com uma grande empresa dessa? Eu não vou dizer o nome da empresa, mas hoje tem uma das startups nossas, ela já está conosco, já tem uns 4 anos.
A empresa que é a madrinha parceira dela coloca R$1 milhão por ano. Caramba. Para fazer projeto, desenvolvimento. Ela não é sócia. Ela bota o dinheiro para ela fundo perdido para ela desenvolver. Eu quero um copo esse ano. Não, esse ano eu quero uma xícara. Não, esse ano E ela vai desenvolvendo solução e entregando para essa empresa. Que interessante. E a gente é meio que o mentoring. Quando ela precisa de alguma questão específica, a gente ajuda, mas e tem o modelo de startup residente e não residente. Ela pode estar lá dentro da gente, todo dia a gente tem um espaço para isso, mas ela pode só estar associada conosco. Aí tem algumas rotinas que a gente faz aí com uma certa periodicidade, mas ela é não residente. E dependendo da startup, a gente não tem espaço físico para botar 10 pessoas. Mas ela está associada a nós e nós somos os parceiros dela para o que ela for precisar. Vocês destravam uma demanda reprimida para essa startup poder fazer a parte de ideação, validação no mercado. Exato. E também nós somos uma forma de vitrine e buscador de investimento para ela. Então, uma startup se associa a nós, os caras aqui fazem um software voltado para diagnóstico. Eu conheço as empresas que trabalham nisso no Brasil. E eu vou lá, eu sou a Jump, sou o Gontijo, tá? Pô, você quer conhecer esse cara aqui? Pô, eles fazem um negócio legal. A gente tem esse modelo também. E orientamos também, que às vezes... Mas isso é incrível, sabe por quê? Porque uma das dificuldades que eu sinto que eu passei e que com os colegas passaram também é que você ir falar de você é muito difícil. Sabe, olha, compra aqui minha tecnologia. Parece que você está se vendendo e as pessoas não gostam de vendedor, né? Verdade. E você tem um terceiro que fala assim, olha, eu tô aqui, eu sou a Hardware BR. E a gente está desenvolvendo isso e tem esse cara aqui que está nesse processo de experimentação. É isso. Vamos trazer capital para ele? Facilita, né, a comunicação, além de deixar a startup também mais focada na solução do problema. É isso. Por exemplo, eu estou conversando com 2 fundos e esses fundos viraram para mim, Gontijo, cara, a gente está cansado de ir atrás de startup que o cara fala e na hora do vamos ver ele não consegue fazer o que ele prometeu. Vamos fazer assim? Eu vou te traçar o que eu quero de uma startup, vamos modelar como você precisa treinar elas, e eu vou trazer as startups que eu tenho interesse para ficar, eu não vou investir nelas ainda, mas eu vou botar elas associadas a você, para elas passarem um período aí com você, para você depois me dizer se elas podem ser investidas ou não. E vocês levam elas para um processo de aceleração? Podemos levar também, é uma opção, a gente tem várias formas, a gente pode acelerar, podemos só estar incubada, podemos... Eu acho fundamental, sabe? É tipo uma estrela também, que você tá falando. É tipo uma outra estrela, né, que tem que ter ali dentro, porque a cabeça do empreendedor tradicional ela é uma e do startupeiro ela é outra. É totalmente diferente. Então, assim, tem modelo que a startup vai me pagar R$400 por mês para eu ficar ali, ó, pega na mão dela, ó, faz assim, faz quase um venture, não chega a ser um venture hub, mas é como se fosse um caminho das pedras mesmo, ó. Se preocupa com o seu projeto, que a outra parte eu cuido para você. Sim. Aí tudo depende da forma como o acordo firmado. E eu acho que vocês podem exigir que trabalhe também na metodologia ágil, no Lean Startup. Claro. Que são coisas que, poxa, o Brasil tem isso muito mal difundido e essa exigência talvez vá te trazer esse resultado que eles estão pedindo. Com certeza. Né? De vocês estarem ali olhando, destravando capital e também exigindo que eles qualifiquem. É isso, é o que os fundos pediram para mim. Ó, eu preciso que ela esteja pronta. Vocês pensam em abrir um fundo? Já pensei, mas se eu abro um fundo, eu fico restrito a captar de outros fundos. Eu vou ser um concorrente. Tá. Se eu não criar um fundo, eu consigo conversar com vários fundos existentes para todos eles trabalharem comigo. É uma decisão que você tem que tomar, né? Entendi. Eu posso ter um fundo lá, digamos que eu captei R$100 milhões. Pô, legal. Só que aí tem outros 3 fundos de 300 milhões que não vão trabalhar comigo, porque eu mesmo tenho o meu próprio fundo. Eu prefiro fazer um modelo onde eu compartimento. Então, o fundo A, pô, eu quero empresas... É posicionamento mesmo, né? Eu quero empresas com esse perfil, quero que elas estejam esse tipo de acompanhamento. O fundo B, que é um pouquinho diferente. Eu consigo fazer isso, sem problema. Porque eu não tenho o meu fundo, eu não sou concorrente deles. Entendeu? Inclusive, eu posso atuar... Isso é inteligente. Porque aí você destrava muito mais capital. É isso. É o mesmo conceito do desenvolvimento tecnológico. Lembra que todo mundo quer fazer tudo? Sim. Eu não preciso fazer tudo. Não tem pra quê. Eu faço o meu pedaço e ao fazer o meu pedaço bem, eu viro parceiro de todo mundo. Entendeu? Eu viro parceiro de todo mundo. Já que a gente tá falando de problemas de ecossistema aqui pra caramba, uma das dificuldades que eu mais vejo, assim, tem 2 muito grandes. Uma é aquela que a gente falou que não chove pra startup, né? Assim, vem para uma camada que fica com dinheiro, então, assim, às vezes eles ficam com, assim, R$10 mil por startup, aí paga R$2 mil pro mentor,
e embolsa o resto e acabou. E aí, Bota no caixa e pronto. e aí ganha dinheiro e fala, nossa, esse negócio dá muito dinheiro, é muito bom. E as startups todas morrendo de fome, né? Que é o que acontece hoje. Muito. Morrendo de fome, não tem incentivo. E o outro é investimento em base, que é conexão com universidades, conexão com startups que estão na fase de incubação, na fase de aceleração, para elas seguirem a trilha de Venture Capital e conseguirem continuar se desenvolvendo até virar unicórnio ou não. Claro. Né? E esse negócio de investimento em base é que nem em escola, assim, que dá muito mais retorno para o governo investimento de base do que em universidades. Na formação, claro. Porque aí todo mundo está ali se desenvolvendo. Né? Então, como que a HBR entra nessa parte, já que vocês têm uma incubadora, e como que vocês comunicam também com o ecossistema? A gente, hoje, eu vou dizer, antes de dizer o que a gente está fazendo, eu vou dizer o que a gente fez no Ministério. Você tinha um programa chamado CI Brasil, que treinava projetistas de design de chip no Brasil. Durante vários anos foram treinadas acho que 2.000 pessoas. Aí os caras terminaram e foram contratados por um monte de empresa. Okay. Vieram me pedir para fazer uma segunda rodada na época. Eu falei, tá, mas pô, eu não quero que esses caras sejam contratados, eu quero que eles criem suas design houses. Eu quero ter uma Qualcomm no Brasil. E aí eu conversamos, e foi, aí eu já tinha saído do governo, mas o programa começou a ideação. Você me pegou nessa que quer ter uma Qualcomm no Brasil agora. Eu falei, pô, é isso que a gente precisa sonhar grande, né? E aí o que acontece, eles criaram o CI Brasil inovador. O cara vai ser treinado para ser o designer, mas ele vai ter uma pegada de inovação, que a ideia é que cada cara daqueles ali, ou sozinho, ou se junte em 2, 3 e monte uma design house. Esse é o nosso desejo. E aí quando a gente vai pro Hardware BR, né? Então lá no Hardware BR nós temos alguns programas de formação, que a gente tá desenhando. Hoje já tem 2 aprovados. Vamos lançar um na área de sistemas embarcados. A gente vai treinar 1.000 pessoas, 500 em Brasília. São sistemas embarcados? Eletrônica. Fazer hardware. Sistemas embarcados, fazer hardware. E uma de sistemas digitais, que é fazer microeletrônica. Chips digitais, né? A ideia é que essas pessoas aqui, elas vão passar por um funil. 1.000 pessoas vão virar 100. E esses 100 vão receber uma bolsa de 3 pau para ser treinadas em coisas mais aprofundadas e, inclusive, para empreender. Para talvez ser uma startup que vai estar incubada lá dentro da Jump, que eu vou transferir tecnologia para ele para o mercado. E, assim, quem está na Jump ganha algum tipo de mentoria ou algum treinamento, passa por um processo de... Temos vários tipos de contrato que a gente faz com a incubada. Ela pode ter a mentoria, ela pode só ali associada a nós, a gente pode ajudar ela a buscar financiamento, depende do modelo, depende da maturidade da startup. Tem startup que precisa que a gente pegue na mão mesmo, ajude a descer do meio fio. Mas tem startup que já tá voando, que nem essa que eu te falei, que tá tirando R$1 milhão só de um dos clientes. Por ano, né? Então assim, depende do modelo. E à medida que ela vai amadurecendo, em algum momento ela vai acabar saindo e vai ser ótimo isso. Porque ela vai ao mercado e aí outras vão voltar e esse é o conceito. Precisar da mentoria? Nós damos. Precisar pegar na mão, ir lá pedir recurso na FINEP, escrever projeto para subvenção. Pô, tem 11 editais de subvenção econômica abertos na FINEP. De várias áreas de conhecimento. Nós já pegamos 2 startups que não estão incubadas conosco ainda, mas já submetemos lá. Por que elas não estão incubadas com a gente? Porque elas já estão muito mais maduras. Sim, não precisa estar ali. Não precisa estar ali. Mas a nossa ideia é que outras que surjam a partir desse conhecimento gerado, por essas formações, ou por essa divulgação, essa nova postura que nós estamos tendo com a Jump, que elas venham para nós, a gente mostre o valor agregado que nós estamos montando lá dentro do Instituto, e a partir disso, elas vão começar a ir ao mercado. Então, assim, é uma jornada, né? Ela tem lá o pessoal lá daqueles programas que o Ministério financia junto com as FAPs, lá, por exemplo, o Centelha, e vai evoluindo até chegar no momento que tá essa startup... Já foi. Ótimo. É ótimo, é isso? Vai com Deus e lembre que eu que te ajudei. É isso. E como que a HBR se conecta com o ecossistema de startup? Então, hoje... Pode se conectar no futuro também? Sim. Hoje nós temos startups que estão incubadas conosco, nós temos esses editais que de vez em quando nós soltamos, nós participamos desses editais de subvenção econômica que tem FINEP, BNDES, como parceiro a incubadora e a ICT, elas são como se fossem irmãs gêmeas. Então a gente tem a incubadora e a ICT pode desenvolver soluções para as startups incubadas e o desenvolvimento tecnológico pode criar uma startup que será incubada. Nós estamos formando esse ecossistema de pessoas aqui em Brasília, certamente vai ter pessoas que vão criar startups.
Nós temos conversado com o pessoal da Brasil Startup, nós temos conversado com o pessoal dos parques tecnológicos que estão instalados pelo país, de modo que nós nos posicionemos. E aí as pessoas começaram a perceber o que a gente está fazendo, e já tem gente do Ceará, gente de Manaus. Pô, a gente não tem ninguém que faz hardware no Brasil. Vocês fazem, né? Vocês não querem ser nosso parceiro? A gente chega um monte de proposta aqui, mas esse negócio aqui que estão querendo que eu faça, eu não sei fazer. Ou eu não sei fazer tão bem quanto você. Você me ajuda a formar gente aqui na minha região nessa área? E a gente começa a engajar o ecossistema como um todo. Porque aquela questão, né? Todo mundo que tenta viajar sozinho, pô, um ou outro na casa de bilhão vai ser o unicórnio. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Mas, exato. Tem que estar em grupo. Se você, tem que estar no ecossistema. Se você engata o ecossistema, por exemplo, os nossos projetos hoje, nenhum deles é sozinho. O tomógrafo, somos nós. Nós temos o pessoal do CEPED de Ilhéus. Nós temos a Universidade Estadual de Santa Cruz. Nós temos o pessoal da Unicamp. Nós temos algumas pessoas em Campina Grande. Nós temos pessoas em Pernambuco. Todo mundo trabalhando junto. Incrível. O que eu sinto falta é do ecossistema de Brasília. Exato. Que não existe, mas que, assim, tá, né, quase inexistente, mas que, assim, você já viu aqui, já é o primeiro, pelo menos um dos relacionamentos com o ecossistema de Brasília. Esse de residência de hardware, a gente está conversando com a UNB, estamos conversando com o IESB, estamos conversando com o IF, estamos conversando com a Católica, para quê? Todo mundo se envolver no projeto. Como eu formei o atual diretor do campus do Gama, da UNB, onde estão as engenharias mais pesadas, ele é da minha turma da UNB, que é o Sandro. Então a gente aproveita os relacionamentos pessoais para aproximar a instituição, se tornar algo institucional. Que quando ele deixar de ser diretor do Gama, ou eu deixar em algum dia ser presidente do instituto, o ecossistema vai viver por conta própria, não é o Gontijo mais. Sim. É o HBR com a UNB, é o HBR com a Católica, é o HBR com os IEFs. Onde esse ecossistema começa a se agitar. E a gente sabe como é que funciona. Quando começa a ter essa sinergia, um próximo projeto que o IF arrumar lá, pô, vou chamar o HBR. O próximo projeto que é a UNB, pô, vou chamar esse pessoal. E aí, juntos, esse ecossistema vai criar. O grande desafio é a cultura que perpetuou durante muitos anos, não só em Brasília, no Brasil inteiro. Todas as cidades acontece muito isso. Daquele... Eu vou fazer sozinho, aquele ciúme de homem, eu não vou deixar o outro, ele é meu concorrente, ele tá roubando o projeto. Não, ele não tá roubando o projeto de você. Ele tá trazendo um projeto para todo mundo fazer junto. Sim. E quando a quantidade de engenheiros que são formados em Brasília hoje, a quantidade de pessoas profissionais, a maioria vai ser servidor público ou vai embora de Brasília. E o concorrente, ele só te joga pra cima, né? É isso. A Apple lançou o Apple Glass lá, não sei como é que chama o óculos dele, acho que é Glass, né? O Google Glass. Não, é o da Apple. Ah, sim, é o... Aquele óculos de realidade virtual da Apple. Aquele trem lá. E a Meta explodiu de vender o óculos, que era o deles. Isso. Porque traz olho pro mercado, então é muito ecossistema, assim, ecossistema, isso aí. Fica se atrapalhando e a gente tem que se unir, na verdade. Exatamente. E juntos a gente vai muito mais longe. Quem diria que uma instituição daqui de Brasília, o CEPED lá de Ilhéus, que é uma instituição que tem 100 funcionários, junto com alguns pesquisadores de algumas universidades, ia desenvolver o primeiro tomógrafo 100% nacional. Pegar os detetores do Ciro e transformar isso num tomógrafo. Porque sozinho eu não ia conseguir. Claro. Mas a gente se uniu, trouxe o conhecimento das pessoas que entendem dessa área tecnológica e estão junto, todo mundo crescendo. Ótimo. Senão nunca ia sair do lugar. Nunca ia sair do lugar. E a gente precisa de mais iniciativas assim. Exato. Eu sinto falta de uma coisa aí. O programa de aceleração. Então, a ideia é o quê? Nós pensamos em criar a startup já de cara. Ou trazer essas startups de health tech. Só que a gente não quer dar o passo e queimar cartucho antes da hora. Então a gente precisa que a tecnologia esteja um pouco mais dominada para que a gente também não queime a startup. Porque se uma startup vai ao mercado com algo que ainda não está maduro do ponto de vista para ser vendável para um fundo, a gente queima a startup, a gente queima a tecnologia, a gente queima o instituto. Mas o programa de aceleração, ele ajuda muito na fase de ideação e validação. Antes. Sim. E aí, essa parte de experimentação, de permissão ao erro, isso é o que muda mais a mentalidade do empresário para startupeiro, que é aplicar a metodologia ágil. Sim. E a metodologia ágil, ela não é velocidade, mas quantidade de experimentação até você chegar num modelo que tenha um encaixe produto e mercado, né? Que você saiba que aquilo funciona e aí depois vai para growth. Que é a hora do crescimento. Então, essa parte é a parte onde eu vejo que em Brasília está muito solto e onde eu vi muita vantagem lá no centro, que a gente estava falando antes. Sim. O centro tinha várias startups juntas que estavam se desenvolvendo nessa etapa de ideação e validação, de inovação. Então,
como que a gente pode se conectar ainda mais. Claro, não, nós temos na nossa trilha o desejo, tem um planejamento, né? O nosso time ele desenhou uma forma de fazer isso, mas a gente precisa de budget para fazer isso. Então a gente tem buscado algumas fontes, né? A Gabi, que conversou com você recentemente, uma das coisas que ela tem feito é buscar, ainda que não seja um volume muito grande de dinheiro, ainda que, como você falou, né? É pouco recurso para pelo menos dar aquela centelha de organização que a gente possa trazer essas startups para serem aceleradas. Nós temos lançado alguns editais para captar startups, mas mais do que os editais de startup, a nossa ideia é tentar fomentar aonde essas pessoas estão para que elas tenham ideia. Então, ir na universidade, fazer um evento. Acho que a SecTIC, acho que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tá ofertando um edital agora de recursos para promover o ecossistema de inovação no DF. A gente vai aplicar para tentar conseguir uma grana, fazer uns seminários, workshops, tentar pescar esses empreendedores, que muitas vezes o empreendedor nem sabe que existe modelos de aceleração, nem sabe como começar. Ele sabe desenvolver aquele negocinho lá dele, lá, dentro da garagem dele. Então, fazer esses eventos de... Geralmente, quando a pessoa faz sozinha, ela gasta muito dinheiro, ela se quebra inteira e ela não segue naquele caminho mais, traumatiza. Exato. E se ela tivesse no programa de aceleração, onde ela aprende a experimentar, errar barato, errar rápido, se desenvolver, ela vai poder se integrar ao ecossistema. Ela tem que sair daquela bancada da Campus Party e ir para uma área profissional. A verdade é essa, a gente precisa... Tem um monte de gente lá, gêniozinho naquelas Campus Party. Tem a galera que só vai jogar, mas tem um pessoal ali que tem uns negócios legais. Como que a gente faz esse cara aqui ir para um approach mais empresarial? Esse é o desafio. Como é que eu convenço esse cara que ele pode vir pra cá? Quando ele vier pra cá, ele vai perder um pouco da liberdade dele de fazer de qualquer jeito. Sim. Que ele tem que se enquadrar no que um fundo espera de uma startup. Sim. Essa é a verdade. Tem pessoas que vão se adaptar, tem pessoas que não. Então, esses eventos de conscientização, de divulgação dos mecanismos de incentivo que tem no Brasil, que é um que a gente está tentando organizar agora... Vocês têm, então, algum evento? Tá na trilha. Tá na trilha, para esse semestre agora. Estamos tentando conseguir a verba, estamos nesse processo. Em a grana entrando, certamente vamos fazer. Ótimo. Vamos fazer. Porque precisa mesmo. A gente tem aqui em Brasília pelo menos 2 casos que me vêm na cabeça agora, que é a Apollos, né, que era a antiga Atmos, que é uma empresa de hardware que trabalha com melhoria de eficiência energética para câmara fria, que é uma coisa assim, energia, eficiência energética, então sustentabilidade, né? Então, assim, tudo positivo e hardware. E tem a Origem também, que é aquela de moto elétrica, que tá fazendo a moto. Né? Elétrica e tá num modelo de negócio super interessante, de aluguel de moto para delivery. Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. E acho que estão preparando uma outra rodada aí para crescer ainda mais, porque é caro. Essa parte de hardware, vocês devem saber quanto que é caro. É desafiador. E se você dá o passo errado... Só que, assim, eles não estão com ninguém. Eles estão ali, o empresário com a faca na mão e correndo para cima do mato. Né? Então, poderia estar junto. Eu acho que esse espaço aqui do Ecosystem, que é o programa que a gente está aqui hoje, ele é muito pra gente poder pensar assim, tá aí, como é que a gente... Como é que a gente ajuda? Por que o Diogo, o CEO da Origem, não tá falando nesse evento pra quem tá participando? Verdade. Né? Por que a gente não tá trazendo quem tá fazendo ali e talvez ajudando eles a trazer verba? Por que eles não estão juntos da HBR? Fato. Tem que estar junto da Certamente, convidar eles para participar da nossa rodada aí de seminários. Sem dúvida, o Guerra vai chegar aí e eu vou falar com ele, com certeza. Com certeza. Porque, assim, e o conhecimento gerado, ele é muito importante. Você tem, por exemplo, a Volts. Você lembra da Volts lá de Pernambuco? Que ela foi para Manaus e depois foi para Manaus tentar fabricar lá, só que deu uma desarranjada no processo. Não precisa do apoio do governo? Do investimento? Não precisa que vocês ajudem eles a destravar o capital? Senão não tem como. Ele fica muito exposto, entendeu? Fica muito exposto. Que pro cara chegar naquele estágio, ele já penhorou até a mãe dele. A verdade é essa. Essa é a verdade. Quando o Diogo levantou 100 milhões, foi um marco aqui em Brasília. A gente, tipo assim, eu lembro desse dia que saiu, aí todo mundo, vamos se encontrar. A gente foi lá na Biotic, encontrou naquele espaço lá embaixo do Sebrae. Sebrae Lab lá. Ficamos... Tá, e aí? Como é que aconteceu isso? Como é que alguém assinou um cheque de 100 milhões, porque aqui em Brasília não assinava nem de 1 milhão, né? E você tá com esse cheque, o que vai fazer? E aí eu marquei com ele e na semana seguinte a gente trocou ideia, só nós dois, assim, eu falei, me ajuda a entender como é que eu faço pra captar... Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. E ele falou que ele tava assim, não, ninguém ajuda, ninguém apoia, ninguém nada, nunca, e que de repente aconteceu. É isso. Tem um exemplo de um amigo meu,
Ele tinha uma Ia ser mais fácil. ele tinha uma startup em Belo Horizonte. Ele estava no BHTech, né? Chama Way Carbon. É uma empresa da área de crédito de carbono, economia limpa, desenvolvimento sustentável. É uma empresa que modela e ajuda empresas a fazer projetos para isso. Ministério da Fazenda, essa galera, né? E ele tava bem, a empresa dele faturava bem e tal. Mas não era assim. Aí, e era isso, né? Pô, tinha mês que tava bem, tinha mês que não tava tão bem e tal. Um belo dia, ele foi convidado para fazer uma palestra na COP. Lá na Europa. Ele foi. Fez a palestra, saiu da palestra. Um cara que tava sentado assistindo, entregou o cartão para ele. Eu queria conversar com você. Ele olhou o cartão. Presidente do Grupo Santander Global. Compraram 80% da startup dele. É isso. É isso. Tem que fazer essa conexão, né? E acontece, você não pode desistir. Tem que ter a... mas então, olha isso. Essa história é muito legal. A história do Diogo é muito legal, mas não tá tendo a união. Não tá tendo. Concordo. Não tá tendo a união. Eu entendo que o nosso momento é pós-Covid, que tudo, né, deu uma ré gigante. E agora, com vocês aqui, cotidiano que já veio aqui várias vezes, a gente trazendo os agentes do ecossistema, a gente pode organizar melhor. Com certeza. Eu acho que se nós nos organizarmos, se criarmos uma coalizão, acho que a palavra é essa, uma coalizão, para juntos desenvolvermos esse ecossistema de startup no DF, é possível. Que aí cada um traz a sua expertise, cada um traz o seu networking, cada um traz os fundos com quem tem conversado. Destrava capital, porque a gente está precisando destravar capital. E a gente cria um modelo onde as startups que estão ali rodando esse grupo, que a gente vai fazer um filtro, um sarrafo um pouco mais alto, os fundos vão ver, pô, essa startup passou no crivo daqueles caras ali. E aqueles caras ali não é qualquer uma que passa por aí. Sim. Quando a gente começa a ter case de sucesso, aí as coisas começam a funcionar. A gente precisa ter um bom case de sucesso e aí depois os outros vão ver. Vem atrás. Deu certo. Aí boca em boca, os fundos começam a vir. E qual é o futuro da HBR? Última pergunta. Então, hoje o HBR, ele tá aí, a gente espera aí esse ano, sei lá, ter uma receita aí de uns 30, 35 milhões de reais. Estamos aí com, vou fazer uma conta de cabeça aqui, pelo menos uns 12 contratos ativos. Estamos com 3 startups, né, na incubadora. Pretendo abrir uma filial em Manaus e outra no Nordeste. Para atuar no ecossistema do Nordeste ali. Eu não sei se Recife, Salvador, e no Norte ou Manaus, ou Acre, ou Macapá. A gente está ainda avaliando prós e contras dos modelos e do que pode ter de ganho estar em um local ou outro. Porque todo lugar tem vantagem e desvantagem. Então a gente tem avaliado que a nossa ideia é que nós nos tornemos uma instituição de projeção nacional. Esses meus anos de experiência no serviço público, eu descobri que não tem nenhum lugar que é melhor que o outro. Tem lugares que têm coisas melhores que os outros, mas todos têm coisas boas. Para você absorver o melhor de todos os lugares, você tem que estar em todos os lugares. E a nossa ideia é fazer essas parcerias, por exemplo. Hoje, na Bahia, a gente é parceiro do CPE de Ilhéus. Acho que eles acabaram de ser selecionados por Hub Salvador. Eles vão fazer a gestão do Hub Salvador. Aí você tem lá em Manaus, você tem um ecossistema gigante lá em Manaus, mas está muito concentrado em Manaus. E há um desejo enorme de fazer coisas nos estados que ainda estão na região da Sulframa, mas não são Manaus. Acre, Roraima, Rondônia, Amapá. Como não tem muita gente, será que ali não é um lugar para eu estar e tentar acelerar e incubar startups daquela região? Capina mato, viu? Eu sei. Ali, assim, aqui é mato, lá é mato. Desafiador. Mas, como somos algo de nível nacional, eu consigo conectar um cara de São Paulo com um cara de Manaus. Um cara do Amapá com um cara de Brasília. E aí, em vez de todo mundo ter que fazer o seu copo, eu junto pessoas de regiões diferentes do Brasil para fazer o negócio. Por exemplo, esse negócio do tomógrafo, onde a gente foi achar esse grupo de radiologia para entender as nossas imagens? É um grupo de pesquisadores e professores cubanos que estão na Universidade Estadual de Santa Cruz do Sul da Bahia. Que legal. E os caras são bons pra caramba. Descobrimos esses caras lá. Olha que coisa conectando com nós aqui em Brasília e com o pessoal da HC da Unicamp. Então, assim, é possível você identificar profissionais e grupos de pesquisa e startups espalhadas no Brasil que muitas vezes, às vezes, não estão conversando porque nem sabem que o outro existe. E tendo a projeção nacional, eu consigo fazer essa ponte. A nossa ideia seria isso. Só que para abrir essas filiais, eu preciso arrumar fontes de receita para cada uma delas.
Sim, Eu não abro uma filial se eu não tiver como manter. claro. Senão não Um aluguel faz de uma sentido. sala de 200 metros quadrados não é menos que 15 mil reais por mês. Mas você não acha que... Eu falei que já era a última pergunta, né? Mas você não acha que 3 startups é pouco? É pouco. Hoje é o que está ativo, né? Passaram mais, Uhum. mas eu acho pouco também. Concordo. Até o final do ano, como é que vocês querem estar? Minha ideia é abrir um edital e ver como é que vai ser a demanda, né? Muitas vezes a gente abre o edital, às vezes a startup não vê valor. Né? Uhum. É o que tu falou, o cara tá tão envolto naquele negocinho dele Uhum. que ele não vê o que ele pode ganhar. Eu conversei com algumas recentemente, alguns atores do ecossistema de Brasília trouxeram eles para conversar com a gente. Quando a gente começou a conversar, isso que eu te falei aqui, ó, se você tiver lá dentro da Jump, você tem isso, você pode ter aquilo, pô, você pode trazer, tem um caso aí de uma empresa grande, multinacional, que está investindo aqui numa startup que está aqui dentro, por ela estar aqui dentro, é mesmo? Eu nem sabia que isso existia. Tá vendo? A gente precisa unir o ecossistema de novo. É isso, é fundamental isso. A gente Aham. precisa da vitrine, mostrar o que tem em cada instituição, o que cada instituição tem. Senão a gente não vai conseguir desenvolver esse ecossistema. A gente só faz isso junto. Uhum. Lá na Jump eu consigo fazer um monte de coisa. Eu tenho um network gigantesco. Mas tem network que é cotidiano, tem que eu não tenho, tem cotidiano que eu tenho, que é cotidiano não tem. Aham. Vocês têm aqui. Se a gente consegue criar uma coalizão no DF, talvez a gente trabalhar nisso verdadeiramente, uma coalizão de quem são os líderes desse ecossistema de inovação e startup em Brasília, no Uhum. DF, e criar um board, não sei, a gente precisava de uma associação, não sei, precisava criar algo onde tivéssemos diálogos perenes, Uhum. diálogos com rotina, ó, a cada X dias a gente vai se reunir, vamos tentar fazer um evento junto, vamos tentar provocar, vamos lá nas universidades, talvez se a gente criasse algo assim e juntos fôssemos até o governo do DF, ó, e nós nos unimos, Uhum. vamos ajudar vocês a modelarem como fomentar o sistema de startup no DF, e nós achamos que o caminho é esse. Combinado. Que aí não vai ter concorrente. Combinado. Que aí não vai ter concorrente, tá todo mundo junto. É isso, combinado. Assim, conta com a gente. Quando sair esse edital, avisa pra gente, a gente divulga aqui pro pessoal. Legal. Então, se você tá assistindo, quando sair o edital da HBR, a gente vai divulgar aqui também pra vocês. A gente quer ser só a ponte de comunicação. Mas, assim, tem a importância de todos esses agentes mesmo. Então, pode contar com a Lancei que a gente tá aqui pra apoiar. Show de bola. Vamos pra frente, vamos pra cima. É isso, beleza. Obrigado, Gontijo, mais uma vez. Foi excelente aqui Valeu, o papo. Obrigado. Esclareceu bastante coisa. E até o próximo Ecosystem. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.